Testando. Acho que estou live já. Vejo que ninguém chegou ainda, então vou esperar um pouquinho. Na verdade, eu acho que eu que entrei antes, porque a pessoa é ansiosa, então você já imagina. Vou esperar um pouquinho e daqui a pouco já vou chamar a Yasmin. Então, espero que alguém, quem já esteja chegando, pode ficar à vontade. Vou dar uma introdução rápida. Então, meu nome é Júlia, eu sou modelista e a gente vai falar hoje sobre costura e acabamentos com a colaboração da maravilhosa Yasmin. Então, vamos só aguardar aí as pessoas começarem a entrar na live. Olá, tudo bem? Ai, eu adoro que todo mundo já tá entrando. Yay! Gente, primeira live, tá? Então, quem sabe faz ao vivo. Se tiver algumas gafes, vocês me perdoem, porque é a primeira live. Mas vamos lá. Deixa eu ver se a Yasmin já tá aqui no jeitinho. Que aí, assim que ela estiver online, eu já chamo ela pra gente começar. Olha! Ai, quanta gente! Ai, tô feliz! A Célia... Célia, acabei de ver ela aqui, meninas. Acabei de ver a moça. Aí ela chegou em casa e já entrou pra ver live. Adorei. Fico feliz. Ela vai me ver agora, vai nem reconhecer a pessoa. Porque quando ela veio aqui, eu tava de máscara, toda acabada. Aí tomei um banho, né? Me arrumei, porque afinal vai ficar gravado. Então a gente tem que ficar bonita, né? Deixa eu ver. Cadê a Yasmin, minha gente? Cadê? Vamos aguardar. E aí, como é que vocês estão nessa segunda-feira? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Oi, Ivan, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né, menina? Não, e as coisas que a gente descobre, né, de tecnologia. Eu acabei de descobrir que dá pra deixar uns filtros, gente, na live. Vocês acreditam? E eu toda preocupada fazendo maquiagem, falei, vou parecer um zumbi e tal. Podia ter só deixado o filtro, aqueles que eu uso nos stories todo dia. É a beleza da tecnologia, né, minha gente? Pois é. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ai, olha, gente, já me avisaram que era pra deixar a água perto, então... Hidratem-se. Vamos ver se a gente consegue começar. Todo mundo aqui. Ai, que bom, Van. Fiquei feliz que você tá aqui, porque você, assim como eu, faz parte aí do pessoal que trabalha com costura, com modelagem. Então, eu acredito que de acordo com a gente for conversando, você vai ter muito pra adicionar aqui. Aliás, eu convidei todo mundo, né? Eu convidei as pessoas que não entendem muito bem de moda, que estão começando agora na área, e convidei também as modelistas e costureiras que me seguem, que são meus colegas de trabalho, justamente pra gente poder todo mundo colaborar, tá bom? Então, quem tem dúvida, pergunta. Quem sabe a resposta, dá um grito aqui no chat que eu vou lendo e a gente vai conversando todo mundo, tá? Vou estar eu e a Yasmin, mas na verdade é pra todo mundo essa live, é pra ficar registrada aqui. Ai, que legal, gente. Tá todo mundo aqui, tô feliz. Eita, acho que travou. Aí eu voltei. Eu adoro que trava, eu faço umas caretas. Vai ficar ótimo isso aqui registrado, gente. A Vera, oi! Ai, legal, todo mundo aqui. Dona Móvel e Arte, grande colaboradora aqui da empresa, porque olha, tudo que essa empresa já fez aqui pra gente, pra auxiliar nas questões todas aqui de móveis. Aliás, já vou aproveitar e fazer o merchan, quem quiser móveis sob medida, vai ali no perfil da Móvel e Arte, conversa com eles, porque eles são uns amores. E já aviso que não tem agenda pra esse ano, tá, meninas? Esse ano a Móvel e Arte já está recheadinha até o final de ano de projetos, então conversa agora para já deixar tudo programado para ano que vem, tá bom? É importante. Ai, meu, tem bastante gente, eu tô feliz. Deu aquela travada de leve, né, meninas? Porque é assim mesmo. Aí, a Yasmin chegou. Ai, perfeito. Então, ó, já são 8h05, acho que já posso começar, né? Tudo bem? Tudo bem vocês que estão assistindo? Então, vamos começar.
Então, só me apresentando rapidinho. A maioria aqui já me conhece, mas como vai ficar registrado, né? É bom registrar também. Meu nome é Júlia, eu sou modelista, eu sou formada pelo Senac, pelo Senai, já fiz aí milhões de cursos sobre modelagem e costura. Já trabalho na área também há muitos anos e desde 2018 eu já estou trabalhando como modelista independente aqui, criei o meu próprio espaço, criei a minha própria empresa e forneço modelagens industriais para todas as marcas que precisam, que estão interessadas, principalmente as marcas que estão começando, meu principal foco. E aí nessa conversa, né, essa troca que eu tenho com esses clientes novos, tem muito essa pergunta sobre a questão da costureira, né? Porque eu forneço a modelagem, mas eu não faço serviço de pilotagem. E aí sempre tem que ter a recomendação da costureira, a recomendação do piloteiro, da piloteira. E aí é por isso que eu fiz essa live, porque nos últimos tempos anda bem difícil encontrar bons fornecedores. E aí eu queria conversar sobre isso com vocês, porque pelas minhas vivências, pelas vivências de muitas costureiras e modelistas que eu também conheço, tem muitos fatores aí que estão contribuindo para essa dificuldade de encontrar bons fornecedores. E aí eu convidei a Yasmin, que eu vou chamar ela agora para entrar na live com a gente, para ela se apresentar também e participar dessa conversa com a gente. Então, pera lá, vamos convidá-la. Como é que convida, meninas? Aquelas bem loucas, né? Vamos, aqui achei. Vamos ver se a Yasmin consegue conectar comigo. Já fiz meu convite? Vamos ver, vamos ver. Olá! Olá! Ó, consegui! A tecnologia tá aqui para ajudar, mas ela também dificulta às vezes, né? Ah, um pouco, né? Eu acho que eu nasci na geração errada às vezes. Não sou muito boa também. Ai, eu Dá uma também! travada. E aí, esse encontro épico, meu Deus! Gente, e se vocês não sabem, nós duas estamos aqui em São Paulo, mas a gente mora muito longe, então é muito difícil a gente se encontrar ao vivo. Passa o dia inteiro no WhatsApp as duas, mas ao vivo é bem difícil. Então aqui é quase um ao vivo, né? Não, altos podcasts a gente manda uma para outra diariamente, mas conseguir gravar tava difícil. Tava difícil, menina. Mas vamos lá, ó. Então, eu já dei a introdução do assunto, né? Que a gente vai falar aqui sobre costura. Então, se apresente, por favor, para quem não conhece a Yasmin aqui no meu perfil. Oi, gente! É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Júlia. Eu sou Yasmin Maria, do Instagram. Vocês já me sigam no meu Instagram, Yasmin Maria Atelier. Eu desenvolvo modelagem, piloto e faço produção para marcas de moda. E eu gosto muito desse universo. A gente também presta consultorias, né, para essas marcas que estão aí desenvolvendo coleções. Então, meu universo é basicamente esse também. Ai, maravilha. Seja muito bem-vinda. Como todo mundo sabe, todo mundo que me segue, todo mundo que me conhece, eu nunca fiz live, então a gente vai aprender na prática, entendeu? Então, É na- Yasmin, eu acho que a gente pode começar meio que explicando para quem está assistindo e quem não entende muito bem desse meio qual é a importância da pilotagem, né? O que é a pilotagem, qual é a importância da pilotagem. Eu posso dizer que é uma etapa, aí agora é meu ponto de vista, mas eu acredito que você vai concordar. É uma etapa do processo aqui de desenvolvimento de uma coleção que é extremamente importante. Porque quando a gente fala de modelagem, né? É a gente passar aquele croquis bonito, né? Aquele desenho bonito, aquela ilustração, aquela imagem que você encontra na internet, para a prática, né? Para o que a gente vai usar ali para criar aquele vestuário. E a pilotagem, ela é a demonstração de que aquele cálculo todo que a gente faz, aquele raciocínio todo da modelagem deu certo, né? E o que não deu, é o que a gente vai ter que corrigir, né? E a gente só consegue ver quando tá lá no tecido, quando tá lá no corpo da modelo, né? No que a gente planejou. Então, eu particularmente não pulo essa etapa por nada e eu sempre, sempre incentivo muitos clientes de realmente não pularem essa etapa. O que você acha? Você concorda?
Lógico, demais da conta. É importante falar que em moda, para você desenvolver produto, são várias etapas. Não é uma coisa fácil, assim, não é uma coisa rápida. São processos. E a gente tem que acompanhar cada processo para que saia exatamente como a marca quer. Porque uma coisa pode mudar muito, assim, 10 centímetros ou 2 centímetros no comprimento de um vestido pode mudar completamente a peça, né? E no ajuste, no decote, numa alça, detalhes são muito importantes. Por isso, né, que depois que você escolheu sua bela referência, fez uma ficha técnica, escolheu seus tecidos, então, cada um desses é uma etapa, né? E a gente não pode pular. Escolheu seus tecidos, escolheu seus aviamentos, desenvolveu o molde, que é a parte, né, importantíssima, desenvolver um molde bom, de qualidade, com modelistas de qualidade, de preferência comigo ou com a Júlia, né? Maravilhosas. E aí, depois que você desenvolve essa parte da modelagem, você precisa testar esse molde, né? Você precisa ver se realmente ele é o que você quer, você precisa provar, porque cada um tem um corpo e geralmente, né, cada um vai preferir um decote, uma cava, uma manga. Então, cada detalhe faz muita diferença. Por isso que é muito, muito, muito importante você testar a modelagem. Isto é fazer a piloto, né? O A protótipo. nossa amiga piloto. E isso que você falou, Yasmin, é sensacional, porque às vezes o caimento de uma cava ou 1 centímetro a mais ou a menos numa saia, num comprimento, é uma coisa assim que pode valorizar tanto ou desvalorizar tanto a sua peça, né? E acho que é muito de gosto, é muito de ponto de vista. Então, para quem tá aqui, né, e tá começando na moda agora, sabe que o ideal é que você, o dono da marca, acompanhe a prova de roupa. O ideal é que você traga para essa peça o seu olhar, né? Então, acontece às vezes da gente ter uma pessoa que faz todos os processos, como é o seu caso aí, né? Que você faz o molde, você já faz a piloto, e você também faz esse auxílio aí na prova de roupa. E é importante ter o olhar da modelista, que a gente tem técnica, né? A gente tem conhecimento nessa parte, mas também é importante o olhar da pessoa que está desenvolvendo aquela peça, né? O idealizador daquela marca, que é o cliente, que é o nosso cliente, no caso, né? A pessoa que está pensando na marca. Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Que é muito importante que a gente tenha a pilotagem. E aí, dentro do universo das modelistas, eu vejo que tem dois grandes nichos, né? Tem os nichos tem o nicho que eu participo, que é a modelagem digital, né? E tem o nicho que você participa, que é a modelagem manual, que não deixa de ser, assim, a mesma qualidade de molde, né? A gente fala até, quando a gente está conversando, né? Que são trabalhos iguais, porém diferentes, né? A gente faz a mesma coisa, só que de formas diferentes e que atendem públicos, às vezes, até um pouco diferentes também. Então, nesse grande nicho que a gente tem, eu acredito que é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que faça só a modelagem do que uma pessoa que faça modelagem e pilotagem, né? Que faça esses dois processos, acompanhe prova, que é o seu caso aí no seu espaço. O que você tem assim de experiências para trazer para a gente de situações assim de modelagem e pilotagem? Às vezes algum cliente seu que de repente pulou essa etapa, falou: não, você não tem um molde pronto aí que algum outro cliente seu já aprovou e bora produzir e aí deu alguma coisa errada? Você tem alguma história para contar pra gente? A gente tem várias, né? Mas olha, eu tenho uma última que foi de uma cliente e ela sempre queria ver a roupa vestida em outra pessoa. Então nunca era ela que provava a roupa. E eu acho que isso me incomodou um pouco. E eu até cheguei para ela e falei: olha, quem tem que provar é você que é a dona da marca. Ah, mas eu gosto de ver em outra pessoa. Mas é você que vai saber se tá confortável, se o comprimento tá bonito, se você tá se sentindo bem com a roupa. Porque a partir do momento em que você, que é a dona, vestiu e tá bem, tá se sentindo confiante, pronto, a roupa é aquela. Você é a cara da marca, né? Então é muito importante você ter certeza de que aquela peça piloto tá perfeita, que tá do jeito que você quer. Às vezes é um ajuste, gente, ajustes tão mínimos fazem toda a diferença na roupa. Toda a diferença, assim. Então é muito, muito importante você provar. E falando um pouquinho sobre processos,
não é fácil realmente encontrar um profissional que faça tudo. É muito difícil, é muito difícil. Então, hoje aqui no ateliê, eu acabo terceirizando algumas coisas. A Júlia faz, ajuda aí também nas modelagens, tenho costureiras, né? Não sou eu que faço todos os processos, porque a gente não dá conta, né? Não tem como você fazer tudo. Eu já tentei, acreditem, eu tentei fazer tudo. Fazer molde, corta, costura, Eu faz também já costura tentei, em amiga. Não dá, não dá. não dá. Então a gente precisa encontrar parceiros que vão ajudar a gente ali a dar suporte, né? Porque a gente precisa também sair do negócio. Sair. Ah, Yasmin, mas eu não tenho um negócio, eu sou só uma empreendedora. Você não é só uma empreendedora, você é uma empresária, você é dona do seu próprio negócio. Então, às vezes, a gente precisa se retirar, sair para olhar de fora e parar. Cara, o que está acontecendo? O que pode ser melhorado? Às vezes, um minutinho que você tem para descansar a sua cabeça e analisar o todo, você encontra lugares que você fala, não, pera ali, agora dá para ser melhor de tal forma, dá para, sabe, arrumar as coisas. Então, você empreendedora, você dona de marca, não tente fazer tudo sozinha, porque não dá, a gente enlouquece. Exatamente, você tem toda a razão. E aí, nessa sua experiência, né, como você mesma relatou, no começo você fazia tudo, fazia molde, fazia gradação, fazia piloto, costurava, tava lá para pau para toda a obra, todo o processo, vamos colocar a mão ali e participar. E aí chegou um momento que você decidiu, você percebeu que não valia tanto a pena assim, ou porque você precisava de ajuda mesmo, porque realmente é muito trabalho e terceirizou aí alguns processos, principalmente a parte da costura, que é o que a gente está querendo focar hoje na conversa, né? E você achou fácil achar costureira para terceirizar? Sim, você achou simples? Você tem alguma Olha, história, alguma situação que aconteceu de uma costureira que você chamou e era super bem recomendada? E aí, quando chegou no seu ateliê, você falou: Jesus do céu, como é que eu entrego isso para cliente agora? olha, já aconteceu algumas vezes. Eu já perdi cliente por causa disso. Porque o que acontece? Você confia na pessoa, a pessoa te diz uma coisa e não é. Aqui no ateliê eu já estou, né, um pouco mais de 10 anos trabalhando com moda. Mas olha que loucura, no começo eu fazia de tudo, mas o meu foco principal era sob medida. E aí, com o tempo, eu fui mudando. Hoje eu só trabalho com marcas e só com desenvolvimento de produto. Então a gente vai se adaptando, vai vendo com o que a gente se identifica e vai vendo também o que compensa para a gente financeiramente. Você tem que analisar isso, tá? Mas já aconteceu sim. Antigamente, até antes da pandemia, os meus piloteiros e costureiros eles vinham para o ateliê. Eles vinham para cá. Hoje, eles são terceirizados. Após a pandemia, todo mundo foi para casa. E eu falei, quer saber? Eu acho que é melhor realmente cada um continuar em casa e a gente levar os serviços e pegar. E tem funcionado maravilhosamente bem. Mas assim, o que acontece? É relacionamento, né? É relacionamento. Você tem que conhecer aquele costureiro, você tem que conversar. Às vezes, assim, acontece de ter erros, vocês erram, a gente erra. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade, tá? Mas é claro que às vezes aconteceu já comigo de eu convidar, né, de eu chamar a pessoa para fazer uma diária de costura no ateliê e ela estragar todas as peças da minha cliente. Então já aconteceu. Então, são situações que a gente tem que ir lidando aos poucos. Não é fácil encontrar profissionais, tá? Não é fácil, de qualquer ramo, principalmente de costura. Não é fácil. Muitas vezes eles não sabem passar preço. Na verdade, eles nunca sabem passar o preço, porque eles ficam com medo de você não dar o serviço para eles. Então, é Cobrar um caro relacionamento. e afugentar o cliente, o famoso, né? Porque, para ser bem sincera, as marcas, em sua, né, em grande parte, pagam o mínimo do mínimo do mínimo. Então, eu já vi marcas pagando R$ 1 para costurar uma camiseta que vai vender a R$ 200. Tá injusto, né? Tá errado isso. É Esse claro. cálculo, perdão, esse cálculo que você falou, né, sobre a questão dos valores, eu acho que é assim, o principal reclamação ou conversa que eu tenho que ter com os meus clientes que estão entrando, geralmente agora na moda, e os seus também, que é essa dificuldade, né? O cliente vai lá, o cliente está entrando agora na moda, ele não sabe precificar também, aí ele vai conversar com aquela costureira, a costureira também não sabe passar valores. E eu acho que é legal a gente trazer, na verdade, também o ponto de vista do costureiro e da costureira, né? Por que esse costureiro não sabe passar preço?
né? Às vezes a gente fica pensando nisso, tipo, ai, costureira não sabe passar preço, ai, eu não sei o que que eu faço. Mas a grande pergunta é por que que isso acontece, né? Por que será que esses costureiros, ou a maioria deles, não sabe passar esses valores de serviço pra gente, né? Pra gente modelista, pra gente cliente, pra gente que faz sob medida também, porque tem cliente que gosta de fazer o seu vestido, por exemplo, para ir num evento com uma costureira de bairro. Existe esse público também. E essa é a parte que eu acho mais complicada. E eu não sei, até vou pedir a sua opinião na sua vivência, mas na minha experiência, pelo que eu já conversei com costureiras, né, e modelistas também aqui da área, o que que é a grande dificuldade, né, que eu vejo mais? A maioria desse pessoal da costura, principalmente da costura, existem sim modelistas que não tiveram essa oportunidade de estudar, de ter um estudo formal, né? Aliás, a nossa área ela é premiada com a maioria de pessoas que realmente aprenderam na prática, né? Então, estavam naquela idade que precisava trabalhar, precisava ajudar em casa muitas vezes, e precisava arranjar um emprego rápido, foi lá, bateu numa confecção, tinha um espacinho para trabalhar e entrou. Aí entra como assistente, como auxiliar de corte, alguma coisa do tipo, e vai para a máquina, né? E o que muita gente não sabe é que dentro das confecções, qual é o processo, geralmente, que a gente faz qualquer peça de vestuário, desde uma camiseta a um casaco mais complexo. A gente posiciona vários costureiros, né, cada um na sua devida máquina, enfim, e coloca essa peça para ser produzida numa ordem. Então, sabe aquele filme antigo do Charlie Chaplin, que ele fica lá só apertando o mesmo parafuso? Sempre, ele só faz esse movimento para apertar o parafuso lá do carro, da peça que ele está construindo. É mais ou menos isso que acontece numa produção de moda. Então, quem aprende na prática, os costureiros que aprendem na prática, eles aprendem que, se eles fizerem, por exemplo, colocarem 35 camisetas ali, né? A blusa da... Oh, meu Deus! A manga da camiseta na cava. Só esse processo de aplicar essa manga na blusinha. Se ela fizer 35 dessas, ela ganha 20 centavos no dia. Sabe? Ou então a cada 10 ela ganha R$ 1, sabe? Que são esses valores irrisórios realmente, que nem você comentou. E aí, quando você passa 10, 15 anos, por algum motivo é mandado embora, ou tem que ficar em casa, ou decide sair mesmo desse emprego e trabalhar de uma forma diferente, né? Criar o seu próprio espaço, seu próprio ateliê, ou essa costureira acaba indo, né? Optando para ir trabalhar com ajustes, né? Que é muito comum também, que é realmente aquela costureira que entende a estrutura da peça, então ela só faz ali alguns pequenos ajustes. Ou ela decide, se ela tem esse conhecimento na prática, de montar uma peça inteira, né? Decide se tornar uma piloteira ou uma costureira que faz uma peça, né? Inteira ali, faz aquela montagem no processo todo. E aí, na hora que ela vai precificar, ela fica pensando, bom, lá na empresa do seu Zé, que eu trabalhei 20 anos, né, que eu colocava lá a manguinha na minha cava, eu ganhava R$ 20 por dia e eu montava 400 camisetas. Agora essa pessoa está pedindo para montar uma. É o processo inteiro, né? Mas é uma. É só uma. Quanto que eu cobro? Ah, vou cobrar R$ 1, né? Tem duas mangas, 20 mais 20... dá 40, deixa eu ver, fazer uma barrinha, eu cobro mais 20 centavos, dá R$ 1. E aí, na prática, né, fazendo dessa forma associativa na cabeça os valores, na prática, quando ela vai montar realmente essas peças, ela percebe que esse R$ 1, ela gastou horas para montar a peça e esse R$ 1 não deu para nada, não deu nem para começar a pagar as contas que ela precisa pagar do espaço dela, né, para pagar nem a linha que ela usou para montar aquela blusinha ou para montar aquela camiseta. Então, a gente fica... eu acho que essa relação que você também falou, né, Yasmin, da gente ter uma flexibilidade é muito importante. Porque uma coisa que existe também no nosso mercado demais é aquela rixa, né, entre costureira e modelista, modelista e costureira, que não sei por que nasceu, não sei por que acontece, mas... Eu sei. Eu sei por que acontece. Infelizmente, eu sei por que acontece. Então, Mas por olha, favor. ai, meu Deus. É uma coisa, é muito de ego, né? É uma bobeira de ego, de eu sou o estilista, eu que desenhei. Aí tem aqueles modelistas que falam, mas se não fosse eu, o seu desenho não se tornaria real.
Eu já presenciei muito isso. Então, assim, é uma bobeira. E aí o cortador tem rixa com a modelista. Aí quem não tá presente na hora da discussão é sempre o culpado. Então, assim, são bobagens que acabam atrasando a produção. Eu acho que eu prezo sempre o relacionamento, sabe? De conversar realmente com as pessoas, de ver o que tá certo, o que pode melhorar, né? Às vezes eu paro para os meus costureiros e falo, e aí? O que que a gente pode fazer para ser melhor, né? Eu tô apressando muito vocês, tá? Sabe? Tô enchendo vocês de serviço. Me fala, a gente precisa ir dosando, né? E uma coisa, né? Voltando, você falou de piloteiro e costureiro, vamos lembrar que costureiro é uma pessoa que faz, né, costura a roupa. Geralmente o piloteiro é aquele que sabe e gosta de montar uma peça desde o início. Então, é diferente, tá? Muitas vezes aconteceu já de clientes pegarem a modelagem comigo e falando, não, minha costureira monta, tá, mas sua costureira ela é piloteira? Ela tem experiência em montar peças do início ao fim, porque uma costureira de produção é diferente de um piloteiro, né? Tem essa diferença aí. Com certeza, com certeza. Já aconteceu comigo mesmo. A pessoa às vezes tem uma costureira de bairro que é muito legal com ela e, enfim, faz todos os tipos de ajuste que esse cliente precisa, né? De pecinhas de ajuste, assim, barrinha de calça, ou mesmo ajustar um pouco o tamanho da peça e faz realmente um trabalho excelente. E aí, por conta disso, ele acredita que essa costureira é necessariamente uma piloteira e muitas vezes não é, né? Como você falou, muitas vezes essa pessoa ela tem o conhecimento necessário para fazer aquele ajuste e até para ficar um ajuste bonito com um acabamento legal, mas não necessariamente esse conhecimento, porque é como você disse, todo o processo de desenvolvimento são processos, né? São uma série de processos. E o processo da costura tem muitos processos dentro deste único processo, né? Então, você Sim. entender o raciocínio daquela peça, você saber ler modelagem, que é uma coisa que às vezes eu vejo que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, apesar da gente tentar ao máximo. Isso só estou falando por mim e pela Yasmin, porque tem modelista também que dificulta muito a vida de costureiro e de piloteiro, né? Não coloca informação, enfim. A gente faz aqui o nosso melhor para colocar o máximo de informações possível. E por isso, novamente, gente, por favor, não pulem etapas. Vamos fazer pilotagem e vamos fazer ficha técnica, tá? Ficha Não vamos focar técnica. nesse ficha técnica. O drama Não da vamos vida focar é a nesse ficha assunto porque não é o assunto da live. Mas, assim, técnica. gente, ficha técnica é muito importante. Ajuda muito o pessoal da costura, de verdade. Assim, não é só porque a gente quer vender serviço, quer vender desenho. Não é isso. É porque realmente ele é útil. Todas essas etapas, elas são úteis. Elas existem por motivos específicos, né? Só sabe o preço real de uma ficha técnica que já estragou uma produção sem saber a informação, né? Então, às vezes, a peça vai rolando, só tem uma foto, só tem a peça, não tem informação nenhuma. Aí, entre a peça que você pede e a peça final, tá completamente diferente o acabamento, enfim, né? Por isso que a gente precisa realmente de ter todas as informações dessa peça. Ai, amiga, tá dando uma falhada. Acho que a sua internet tá falhando. E travou. Ai, gente, ao vivo é assim, né? Live é essas coisas. Mas, voltando ao assunto que a Yasmin trouxe, essa questão da ficha técnica que a gente trouxe aqui rapidamente, né? É o que traz essa certeza pro costureiro de que ele tá no caminho certo. Porque através do molde, a gente mostra muito do que tem que ser feito naquela peça. A gente já dá muitas indicações. Ah, ela caiu! Vamos esperar, daqui a pouco eu chamo ela de novo. Acho que deve ter caído a internet. Mas então, através da modelagem a gente já passa muita informação, né? Mas através da ficha técnica mesmo, tem a continuação dessas informações, né? Então, a maioria das dúvidas que os costureiros geralmente têm, eles tiram através da ficha técnica, sabe? E é interessante que essa ficha técnica seja feita antes, tá? Do processo de modelagem e antes do processo de costura. E não depois. Existe muita gente que faz nessa ordem, tá com a laca piloto pronta, e aí que ele vai fazer a ficha, e não é muito bem a ideia, né? Agora a Yasmin voltou, vamos voltar.
Vou tomar uma aguinha. Vamos ver. Voltou! Fala sério, gente. Desculpa, minha internet caiu. Fez favor de cair, a bichinha? Fica tranquila, tava aqui dando uma segurada. Tava aí Então, respondendo menina, o tava povo. falando da questão da ficha técnica. Então, que a gente tem, né, a modelagem, que ela já tem muita informação, e aí a ficha técnica faz esse acompanhamento, né, no processo aí de produção. Ai, e a internet está caindo de novo. Enfim. Bom, a ficha técnica não é o tema dessa live, como a gente tinha falado antes, enquanto a Yasmin se recupera, porque ainda está falhando a internet. É assim mesmo, gente. Live, essas coisas acontecem. O nosso assunto aqui da live de hoje é costura, né? Esse é o nosso foco aqui hoje. Ai, voltou. Oi, Yasmin. Tá aí? Oi, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, agora tá tudo bem. Agora você voltou. Menina, é minha internet, agora que eu vi que onde eu tô, ela tá super fraquinha. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar para costura, então, né? A gente estava falando aí dessa vivência dos costureiros, é a diferença, na verdade, né, entre costureiro e piloteiro, ou costureira e piloteira, né? Então, a nível de entendimento mesmo do que ela consegue desenvolver, do que ela consegue produzir ali no trabalho dela. Você tem Um exemplo alguma que eu ia coisa dar. que você acha importante? Sim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Tá. pode falar. Não, uma coisa que eu ia falar, que era puxar um gancho numa coisa que você tinha falado, não é porque a pessoa é boa em uma coisa que ela é boa em todas, tá? Não é que a costureira X é boa em fazer um vestido de festa que ela vai ser boa para fazer o seu vestido de noiva. E assim sucessivamente. Não é porque uma costureira é boa em tecido plano que ela é boa em malha. Então tem que sempre estar focado, né, no especialista e perguntar para o costureiro o que você se sente melhor fazendo? O que você gosta mais de fazer? Geralmente é o que mais dá rentabilidade para ele, é o que ele produz melhor e produz com maior qualidade. Então, às vezes a gente fica forçando. Eu já forcei, né? O desespero de não achar costureira e falar, não, por favor, pega aí. Faz E isso aí não aqui. vira aquele trabalho. E aí não vira aquele trabalho bacana. Então, eu tenho piloteiro de malha, eu tenho piloteiro de plano, tenho costureiro de malha, costureiro de plano, tenho de alfaiataria. Então, assim, para cada pessoa você vai direcionando, né? Para cada profissional você vai direcionando. E o valor, o preço, tá muito relacionado a isso também. A qualidade do serviço, tá? É o fundamental. A qualidade e também a localização, né? A gente está aqui em São Paulo, cidades maiores, o valor pago por uma peça é bem maior, tá? Às vezes você vai para o interior, o valor é muito menor, porque também, gente, o custo de vida, né? Um aluguel em São Paulo nem se compara a um aluguel, sei lá, no interior de Minas, não sei, né? Com Cada certeza. lugar tem o seu preço. Então Acho é que a única importante se coisa que dá para a atentar. gente estabilizar é a questão da conta de luz, né? Porque máquina elétrica, a gente liga tudo lá na conta elétrica e geralmente, né, dentro do estado de São Paulo tem um certo nível ali igualitário, Nível. digamos assim. Mas aluguel, espaço mesmo, porque assim, eu, por exemplo, sou uma modelista digital, né? Como a maioria aqui sabe. Então, o que eu preciso para trabalhar realmente é uma mesa e um computador. É isso. Então, qualquer lugar que eu tiver, num café, na rua, eu consigo trabalhar tranquilamente. Preciso de internet, isso é verdade, de luz também. Mas é um espaço pequeno. Quando você é um costureiro, um piloteiro, principalmente dependendo, né, do nicho que você atende, como você mesmo explicou, né? Por exemplo, se você vai costurar uma malha, né? Você precisa o quê? De uma overlock, uma galoneira e uma reta, pelo menos. É o mínimo, né? Tem ali N outras máquinas. Você pode ter uma galoneira de 3 agulhas, você pode ter uma de 2, você pode ter uma com lançador e uma sem lançador, você pode ter várias coisas, várias diferentes. Mas o mínimo ali, vamos dizer que para costurar uma malharia é uma máquina reta, uma galoneira e uma overlock. Cada máquina dessa tem um motor, cada máquina dessa tem uma regulagem. Isso é importante falar, que as pessoas não pensam muito bem nisso também. Porque tem essa questão, né, que você falou da pessoa achar que só porque o costureiro é bom na malha, ele também é bom no plano, ou vice-versa. E tem a questão da regulagem da máquina, né? Porque a gente pensa assim, vou fazer aqui um biquíni, né? Ou uma peça
de fitness, né? Que é aquele tecido bem elástico, bem artificial, que a gente tem que fazer a peça até reduzida para quando colocar no corpo ele ficar bem justinho, né? Quando a gente vai fazer a modelagem. Muitas vezes a máquina que costura, né? O fio que a gente usa, por exemplo, para esses tecidos que são mais elásticos e precisam de uma resistência maior a esticar, não é o mesmo tipo de máquina, o mesmo tipo de regulagem. O mesmo tipo de máquina até vai, porque é tudo overlock. Mas assim, não é a mesma regulagem que você faz de ponto ou o mesmo fio que você usa para fazer uma peça, por exemplo, uma camiseta, né? Que também é de malha, mas é uma malha muitas vezes mais leve, né? Mais tranquila, não tem essa tensão toda ali no ponto. Então, aliás, uma das coisas que eu sinto bastante é essa questão de indicação de costureiro e de piloteiro no meu caso, né? Que eu não tenho uma equipe formada, eu realmente conheço aí os fornecedores e vou fazendo testes. Para mim é muito difícil, por exemplo, encontrar uma costureira piloteira de lingerie. E tem muita gente querendo fazer marca de lingerie e não conseguindo dar o start, né? Continuar essa marca, porque às vezes a gente faz um molde, consegue fazer lá uma peça linda, uma piloto linda, com uma costureira e não consegue fazer uma produção, porque eles não querem pegar molde de fora, ou não consegue nem sair da modelagem, porque realmente não encontra nenhuma piloteira para montar essa peça. E aí, quando encontra dentro de uma confecção, que eles fazem a piloto, mas tem que ser uma produção absurda, assim, você tem que fazer milhões de Quantidades peças, gigantes. quantidades absurdas. Então, tem todos esses fatores também que a gente precisa pensar, né? É importante, depois que você está no universo da moda, é que você entende um pouco. Mas assim, não dá para se pegar tudo, né? Igual um costureiro não consegue pegar todo tipo de peça, porque ele acaba se especializando e focando num tipo de peça, né? Então também é muito complicado para uma empresa pegar duas peças para produzir. Isso não é produção, gente, isso é mostruário, né? Então, você que é marca, que tem empresa, não pense, vou produzir uma P, uma M, uma G. Isso não é produção, né? Então, pense numa maior quantidade, porque se eu for produzir isso para você, vai sair no preço de uma piloto e não vai compensar para você. Então, é muito importante também o planejamento da marca, né? A marca se planejar para o que eu quero fazer, qual a quantidade, se informar. A Júlia dá consultoria, eu dou consultoria. Então, para você entender, se tem dúvida, pergunta, se informa sobre os processos, né? Porque realmente, para você acabar não jogando dinheiro fora, que acontece muito, pela inocência, de não saber, a marca acaba jogando dinheiro fora. E sabe uma coisa que eu pensei agora conversando com você enquanto você falava? Que a gente tem um diálogo, eu vejo, bem constante com os clientes, né? Mas muitas vezes esse pessoal, a parte da pilotagem, né, da costura, às vezes eles não têm tanta, como é que eu vou dizer? Tanta leveza na hora de falar. Assim, muitas vezes são pessoas que não têm tanta desenvoltura na hora de falar. Então, um conselho que eu dou de verdade, se você está entrando na moda agora e você quer produzir, entrega lá as pecinhas para o teu piloteiro, para tua costureira, mas vai lá ver, sabe? Vê ela costurando, ou se ela tiver alguma dúvida, tenta entender o que está acontecendo, né? E veja os acabamentos que essa costureira entregou para você, analise se são acabamentos que você quer para sua marca, se aquilo faz parte da tua marca, né? Porque assim, é o que você falou, a gente se especializa e às vezes, principalmente os ateliês menores, né, as costureiras sozinhas, elas estão precisando de trabalho e estão mais acostumadas ali com malharia, e aí aparece alguém que quer fazer tecido plano e ela olha e fala, não, vou fazer. E aí você vê, dá para você ver no ponto da máquina, né, na qualidade ali do processo, que não é o tipo de peça que ela é forte, né? Não é o tipo de peça que ela se dá melhor na hora de costurar. A gente fala muito que costureira tem mão, né? A mão da costureira para malha é boa, a mão da costureira para tecido plano é melhor ou é pior, enfim. Eu acho que é muito ligado também à prática, né? Então, quanto mais a gente costura, gente, não é teoria, costura é prática. Então, quanto você sentar na máquina e costurar na prática, você vai conseguir
aos poucos aprender. Você não precisa se tornar uma costureira, nem uma modelista para ter uma marca de moda, não precisa. Mas é importantíssimo você estar presente em todos os processos e entender esses processos, eu acho, sabe? Muito, 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 muito importante. Tá ali presenciando, né, a costura e tal. Teve um comentário aí falando que as costureiras estão em extinção. Aqui, a minha Tá costureira bem? falou que as costureiras estão acabando. A Natália comentando aqui, ó. Porque as É, fábricas setorizam tanto a produção que é raro achar alguém que sabe fazer uma peça inteira. Exatamente, Natália. exatamente. E a gente falou um pouquinho sobre isso até uns minutos atrás, né? É muito comum que essas costureiras que hoje em dia são piloteiras tenham aprendido tudo isso ali na raça, sentando o bumbum na cadeira e botando tecido na máquina e aprendendo ali a regular as próprias máquinas, a fazer os próprios processos para conseguir ter uma vida melhor, né? Para conseguir ter salários melhores, para conseguir ter possibilidades melhores. Porque, vamos ser honestas, vamos ser sinceras, eu acho que assim, de todas as carreiras da área da moda, de todas, a costureira em específico é assim, a mais desvalorizada, é a mais eu acho que aqui tem mais dificuldade de sair. Até, se não me engano, Yasmin, eu vou fazer um merchan para você agora. Se não me engano, no seu canal você até fez um vídeo sobre isso, não fez? Falando sobre essa questão da gente ser costureira, assim como se fosse uma coisa É. horrível. Costureirinha. Na verdade, o título do vídeo é Costureirinha. Eu acho assim péssimo. Uma vez eu escutei isso de uma cliente. Ai, mas você costura bem, você não é igual essas costureirinhas de bairro. E eu, na verdade, ela tava me elogiando, mas eu me senti foi bem ofendida, tipo. E essa semana mesmo, a minha piloteira, uma fantástica, mulher incrível, costura pra caramba. Eu fui lá e a neta dela tava brincando, uma menininha de 5 anos, tava brincando perto da máquina e ela falou: ai, a avó dela disse que a outra avó dela falou que não é pra ela ser costureira de jeito nenhum. Gente, qual o problema? Pelo amor de Deus, gente. Costureira, a gente precisa valorizar esse povo. Se não fosse costureira, a gente vai andar nu por aí, entendeu? Então eu não Exatamente. entendo por que é tão desvalorizado. Não entendo, mas ao mesmo tempo, a história do Brasil nos mostra por que é tão desvalorizado, né? Com Porque certeza. costurar era uma coisa de escravo. Então, infelizmente, o Brasil carrega essa bagagem de escravos e tudo que era feito pelos escravos hoje não é valorizado. O quê? O trabalho manual. E costura é um trabalho manual. Por isso que as pessoas vêm para o Brasil, né? Vamos aí falar dos bolivianos, dos imigrantes. O imigrante chega no Brasil, o que um imigrante que chega nos Estados Unidos faz? A primeira coisa que faz? Vai ser garçom, vai ser faxineiro, porque é a área mais fácil deles trabalharem. Aqui no Brasil é a costura. Porque é uma das coisas mais desvalorizadas, entendeu? Lá é porque as pessoas não querem fazer mesmo. Aqui é porque é desvalorizado, então ninguém quer fazer. E sabe o que eu acho bem interessante desse assunto também? É assim, fazer uma limpeza, vou trazer o exemplo que você trouxe, né? Vamos supor que a gente foi lá para os Estados Unidos, né? Foi arranjar o famoso famigerado, que eu não gosto desse nome, mas ele existe, que é o subemprego, né? Você vai largar as coisas no Brasil para ir morar nos Estados Unidos e arranjar um subemprego. Como se qualquer emprego devesse ser considerado abaixo ou acima de alguma linha imaginária, né? Que não existe, mas tudo bem. Então, vamos lá, fui para os Estados Unidos, né? Fui arranjar um emprego ali mais simples, vamos dizer assim, que eu não preciso de um estudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, sei lá, limpar quarto num hotel, por exemplo, vou ser camareira. É o tipo de serviço que se alguém te explica uma vez, você já aprende. E a costura, essa costura de processo que a gente tem em confecção, né? Que é, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Colocar a manga na cava, é uma costura que você senta com a pessoa e dá uma explicação rápida e ela já aprende, né? É uma coisa que é um processo que ela está aprendendo apenas, uma coisa, né? Colocar uma manga na cava ou fazer a bainha da blusa, né? E aqui no Brasil a gente tem histórias horríveis sobre isso, né? A gente tem diversas marcas aí que vira e mexe aparece no, no jornal, nos Instagrams, aí nos portais, contando que foi pega a marca X, né? Etiqueta da marca X em empresa
que praticava o trabalho escravo ou o análogo à escravidão, né? Porque a gente fala, eu pagava ele, eu pagava R$ 20 por dia de trabalho de 15 horas, né? Então, para mim, isso continua sendo escravidão exatamente da mesma forma, não perde em nada. O Então, que que a gente paga, né, com R$ 20 no dia? O que que você compra no mercado com R$ 20? Me fala, né? hoje em dia, Então é muito em 2021, você não compra nem um todinho. É difícil. um pacotinho de salgadinho. Exatamente. O pacote de saúde tá R$ 6, gente. Não tá Vai lá, mesmo. comprou. Não tem menor noção essas coisas. Tá triste, tá triste. Voltando a preços, né? É que a gente foi e voltou. A cabeça, gente, a gente, o que a gente é nessa live, a gente é no WhatsApp o dia inteiro. Então, Imagina essa assim, maluquice. é terrível. Mas assim, e o preço fica complicado também por causa disso, né? É muito complicado. O costureiro, muitas vezes, ele fica com medo de não receber o serviço. Eu chego para os costureiros e falo, tá, quanto que é essa peça? Aí ele, não sei, vê aí quanto que você quer pagar. E eu fico indignada, eu falei, como assim quanto eu quero pagar? Você tem que se valorizar, você tem que saber seu preço. E às vezes eu falo, não, eu pago o valor de mercado tanto. Como assim valor de mercado? Então, Que a mercado pergunta é já é, esse que eu não fui ainda? que mercado é esse? Então, é bacana você conversar com outras pessoas. Não fica com essa de, eu não quero falar meus preços. Eu e a Júlia, para vocês terem uma noção, teve uma época que eu fiquei revoltada, que eu achei que os meus preços estavam completamente errados. Porque eu trabalhava e não via dinheiro. E eu estava certa, gente, estava totalmente errado os meus preços. E eu comecei a conversar com milhões de modelistas e ninguém queria falar comigo. Ninguém queria me falar preço. Foi uma coisa revoltante, absurda, porque eu queria trocar informações. É tão bacana você ter essa troca de vivências, assim, é um ajudando o outro. E a Júlia, eu conversando com a Júlia, foi uma das únicas, assim, que falou, não, Yasmin, olha, eu tô cobrando tanto e tal, assim. E aí eu fui comparando com outros tipos de profissionais e eu falei, realmente, tá errado. Porque a gente cobra um valor pela qualidade do serviço, né? Então, é claro que, infelizmente, na feirinha da madrugada, você vai pagar um valor X. Se você for para Paulista, você vai pagar um valor Y. Aí, se você for para o Morumbi, as marcas do Morumbi vão ter um valor, né, diferente. Então, cada marca vai cobrar o seu valor de acordo com a sua qualidade. Então, se você tem uma qualidade X e está cobrando um valor abaixo ou um valor muito acima, vai estar errado isso. Então é bom você estar ao seu redor, você ver com as pessoas quanto está sendo realmente cobrado, né? Hoje, antes de pagar um valor para um costureiro, eu sempre pergunto para algumas clientes, eu tenho essa troca com as clientes, quanto que você está pagando numa camiseta assim? Quanto que tá? E assim você vai tendo uma troca. E em tudo. Essa semana uma cliente veio, ela fez uma camiseta comigo no ateliê, e aí ela foi estampar e voltou linda e bela a camiseta estampada, e eu comecei a perguntar, e aí, como é que funciona? Quanto que você pagou? Então tenham essa troca, sabe? Às vezes a gente fica com medo, porque o preço é um tabu, né? O valor é um tabu. Eu acho que valor de pagamento para trabalho é um tabu. Eu não sei você, Yasmin, eu vou contar agora uma experiência minha, né? Aí você vê se você se identifica. Você já trabalhou em alguma empresa que você não conseguia conversar com o teu colega? Assim, por exemplo, tinha duas modelistas, você e uma outra modelista. E você não conseguia conversar com ela e perguntar, por exemplo, quanto que ela ganha de salário? Assim, é a mesma profissional que você, ela faz a mesma coisa que você. Às vezes ela já está na empresa há mais tempo que você, isso é um fator importante a destacar. Mas às vezes vocês estão no mesmo nível, assim, hierárquico, digamos assim, dentro da empresa, e a gente não sabe dizer o quanto que um e outro ganha, né? E aliás, você pensando dentro de empresas, isso é até não é aconselhável você falar com o seu colega de trabalho quanto que você ganha de salário, sabe? E aí esses profissionais de costura que trabalharam ali a vida inteira nesse contexto, né? Nesse meio de trabalho, quando chega no mundo aberto, digamos assim, que ele não é funcionário de alguém, né? Ele tem que ir lá
e tomar a frente da própria empresa, né? Dar os próprios preços, os próprios valores de serviço, ele muitas vezes não sabe que valor passar, né? E muitas vezes ele não quer trocar isso com ninguém também, que é o que você falou, né? Então, assim, ai, por exemplo, quando você me perguntou, né, o quanto que eu estava cobrando, eu podia ter falado um valor absurdo, eu podia ter mentido, eu podia ter falado que eu não ia compartilhar isso com você. Só que assim, o que que eu vou ganhar com isso, gente? Se você estivesse cobrando menos, era uma chance de eu perder serviço, né? E se você estiver cobrando muito a mais do que eu vou me sentir uma grande trouxa. Porque eu tô cobrando muito barato. Entendeu? Quando é um negócio assim, Eu me muito senti grande. essa trouxa. Não se sinta! Não se sinta, não se sinta. Mas assim, é uma realidade, sabe? E de verdade, eu acredito que esse diálogo que a gente teve, por exemplo, que eu tenho com outras modelistas também que eu conheci aqui no Instagram, principalmente, né? Aqui nesse perfil, da gente subir essa grade, entendeu? Da gente conseguir ter valores melhores, né? A gente até estava conversando isso outro dia lá no nosso WhatsApp, né? Que essa questão de preço, por exemplo, se a gente falar de um advogado, né? Os advogados, a OAB, ela lança todos os anos uma tabela de valores, né? Então, o advogado, ele pode cobrar de você um serviço seguindo essa tabela, que é, digamos, o mínimo, ou ele pode cobrar um pouco a mais, né? Então, que nem você falou, um advogado, sei lá, da Berrini, ele cobra mais caro do que um advogado de uma cidade do interior, né? Numa cidade menor, enfim, ou vice-versa. Às vezes no interior cobra mais caro porque só tem ele na cidade inteira, e aí ele dá uma hipervalorizada, não sei. Então, assim, mas tem uma referência, sabe? Se você hoje se tornar advogada, você vai lá e olha, e você sabe o quanto que você vai ganhar por cada processo que você vai proceder, né? E a gente, da modelagem, da costura, do estilo, a gente não tem referência alguma. Alguma. Não. E agora eu vou me defender. Agora, na verdade, eu vou explicar. Eu vou explicar o porquê que eu deu um start em mim. Eu falei, eu tô cobrando preço errado. Gente, tinha mais ou menos 4 anos que eu não atualizava meus preços. Então você vai no mercado, você foi no mercado ano passado, era um preço, esse ano é outro. Então há uma atualização de serviços. E eu, muito que bela, não fiz essa atualização dos meus serviços. Então, para vocês terem noção, eu fui analisar meu caixa. Gente, eu encontrei coisas assim absurdas. Absurdas do tipo, eu cobrava R$ 30 de uma peça piloto do cliente e pagava para o costureiro 40. Então, eu tô pagando para ter. Tá confuso, entendeu? Então, essa falta de atualização e essa falta de realmente entender, porque eu olhava e falava: olha, o trabalho desse piloteiro realmente vale isso. Mas aí eu ficava com dó da empresa. Não, mas como que eu vou cobrar isso? Poxa, não somos ONG, somos uma empresa. Precisa ter lucro para continuar em pé, né? Se não tiver lucro, não continua em pé. Então, eu trabalho hoje com valores justos. Eu acredito que são valores justos, porque assim eu consigo pagar justamente as pessoas. Às vezes até algumas marcas dão uma chorada. Ah, não, mas poxa, né? Tal. Eu falo, olha, eu não consigo. Se eu for te dar um desconto, eu vou ter que descontar do meu lucro e do lucro do meu costureiro. E eu não acho justo com o cara que tá lá me ajudando o ano todo diminuir o que ele vai ganhar, entendeu? Então, eu prefiro ter a minha consciência limpa e perder clientes do que ter clientes e não ter a consciência limpa, né? Então, eu acho que a além gente tem que... disso, nesse cenário que você falou, além de tem essa questão, eu vou perder um cliente e tal. Mas assim, quando a gente dá essa oportunidade e dá esse descontinho que vai tirar do pouco lucro, né, que a gente já tira e que o costureiro tira também, você tá ajudando, a gente está inconscientemente ajudando essa roda imaginária que desvaloriza o nosso trabalho, sabe? É uma coisa que eu fico muito revoltada também quando eu vejo essas questões, sabe? Porque é muito difícil, gente, você olhar para um cliente e falar para ele que você não pode dar um desconto, porque a gente realmente não pode. O preço que a gente faz lá de tabela não tem tudo isso de lucro, gente. É assim, o mínimozinho, é o mínimo para a gente conseguir manter a estrutura que a gente tem de empresa, porque gasta luz, gasta internet, gasta aluguel, como qualquer vida, como qualquer empresa. Então, assim,
eu fico revoltada, você sabe que eu sempre falo, eu fico revoltada com o cliente que pede desconto. Eu acho que assim, Gente, em produção, eu já fiz uma média e eu dou desconto de acordo com a quantidade, né? Que aquele cliente que produz maior quantidade, eu vou poder dar um desconto maior. Mas não é tudo também. A gente tem que dar facilidade para o cliente pagar, né? Hoje com cartão de crédito, enfim, o cliente pode parcelar, pagar de mil formas. Mas é muito complicado realmente você, às vezes chega cliente comparando, vamos lá, uma modelagem de um vestido que é 120. Ah, mas o fulano não sei aonde fez a R$ 80. Então, tá gritante a diferença é de R$ 40, né? Então, vamos analisar a qualidade de cada profissional. Vai sair a mesma coisa? É o mesmo serviço? Então, são essas perguntas que a gente faz. Esse modelista, ele faz um trabalho exclusivo, ele vai fazer exatamente o vestido que você quer, ou é uma modelagem pronta? Porque também tem isso, uma modelagem pronta que você compra e tal, é uma coisa. Uma modelagem personalizada, que é o nosso caso, é diferente, é um outro valor. É um molde que é feito só para você. e é especial para sua marca, seguindo os seus gostos. A gente até comentou sobre isso no começo da live, né? Que às vezes vem um cliente aí, ai, você não pode fazer um precinho melhor por esse molde, pega um molde pronto que você já tem aí você vai lá, faz aquele desconto, pega aquele molde pronto que um outro cliente aprovou, monta uma piloto, coloca na pessoa e, ai, mas eu não gostei. Ah, mas aqui tá justo, aqui tá solto. E visualmente, a nível de caimento, né? A gente olhando de fora, você fala, poxa, tá perfeita, né? Pra gente, pra modelista, tá perfeita, mas pra ele, que é o representante vivo, né? O nosso cliente é o representante vivo da marca dele. Pra ele, não tá do jeito que ele quer. Então, Então é assim, personalizado. então é personalizado, né? Essa é a diferença do pronto entrega e do personalizado, né? O pronto entrega é do jeito que tá, a gente produz e bora. Agora, o personalizado não, você vai fazer uma piloto, você vai provar, você vai ver no seu corpo, você vai ver com o seu tecido. Se tiver ajuste, a gente vai ajustar também. Então, tem uma certa diferença aí, né? Ó, a Natália fez uma pergunta. E o que são valores justos na remuneração de costura em São Paulo? Aí é uma pergunta de fogo. Aí eu já devolvo. Que tipo de costura? É piloto? É produção? É uma saia? É uma blusa? É uma camiseta? Eu vou dar um exemplo, sei lá, básico. T-shirt. T-shirt. Para produção, em média, para produção, cobram R$ 5 em média. Para produção. Só para a pessoa ir lá e cortar. Desculpa, ir lá e costurar. Eu não tô falando de corte, eu não tô falando de encaixe. Média, em média. Eu não consigo pagar isso. Eu pago mais. Porque eu não acho justo. Entendeu? Então, eu também não sou muito boa para falar sobre preços, porque eu pago um pouquinho a mais. Eu não acho justo algumas coisas. Eu fiz até a última vez que eu fui fazer umas camisetas, uma menina falou que pagava R$ 3 para fazer as camisetas dela. E eu fui olhar o nível de dificuldade com cobre-gola. E eu falei, gente, eu não tenho essa coragem de pagar isso para o costureiro. Então, para ser, né, para ajudar a Natália, uma t-shirt básica, geralmente eu pago entre 8, 10, 12, depende do tipo dessa t-shirt. E para pilotar já é outro valor. Vai do tecido também, mas em média R$ 40, R$ 50 por uma piloto. E por aí vai, entendeu? Então, com esse valor, a gente agrega o valor do corte, do atendimento ao cliente, dos BO que dão no meio. Então, tudo isso é a gente que resolve. O cliente, né? Hoje sumiram com o tecido do meu cliente e aí são coisas que o meu cliente não vai nunca saber na vida dele. Mas eu resolvi, então, para você que tem marca, você tem que escolher. É você quem vai querer resolver os problemas ou é uma outra pessoa? Se você quer cortar, mandar cortar, costurar, acompanhar a revisão, acompanhar acabamento, passadoria, embalagem, se você quer fazer isso, vai lá, você vai economizar, vai dar tudo certo também. Só que é você que vai resolver os BO. É diferente
de você entregar, né, na mão do profissional e falar, ó, o tecido tá aqui, o desenho é esse, quero minha produção linda e bela. É diferente, você vai pagar um outro preço, né? É. Por isso também que é tão complicado falar de preço, porque vai muito do tipo de roupa e do tipo de serviço também. Se você vai diretamente na costureira, se você faz toda essa logística de levar para o cortador, de levar para a costureira, de tirar, né, fazer revisão, colocar etiqueta, pôr tag, fazer embalagem, passadoria, então são mais outros processos. Ó, eu vou pegar o embalo da sua fala e vou responder a pergunta da Maria. Acho que é Maria Flor que está aqui. Ela, qual é a diferença entre costureira e piloteira? A gente já respondeu, Maria, antes, mas eu vou dar uma revisada só para trazer um assunto e puxar um gancho aqui com o que a Yasmin falou. A diferença entre piloteira e costureira é que geralmente a costureira ela está localizada dentro de um contexto de empresa, então ela faz uma etapa só da montagem, por exemplo, de uma camiseta, né? Então eu dei o exemplo aqui, ela coloca a manga na cava da camiseta. Ela só faz isso, ela só coloca a manga na cava. Aí uma outra costureira só faz colocar a golinha e uma outra costureira só faz a bainha, né? A piloteira ou o piloteiro, né? A diferença é que ele tem essa habilidade, essa expertise, né? Essa experiência de montar a peça inteira, do zero. Então, você vai entregar para ela o tecido, você vai entregar para ele a modelagem e ele já vai conseguir montar tudo. Não quer dizer que ele não tenha dúvidas, às vezes acontece. A gente tem que ter esse diálogo, né? Entre costureira, entre piloteiro e modelista. Mas, em síntese, é essa a diferença, tá? E aí, por que eu tô trazendo de volta esse assunto, além de te responder? Você, Yasmin, no começo comentou sobre a questão dos processos, né? Se a gente for pensar numa costureira, que a gente está pagando para ela só costurar, você, dono da marca, ou alguma outra pessoa, né, já fez ali o processo de selecionar o tecido, ali já está com o tecido em mãos, está com a modelagem em mãos, cortou aquela peça e aí deu aqueles pedacinhos cortados com o molde para a costureira para ela só montar. E aí a gente faz um valor de serviço para isso. Agora, muitas vezes o que acontece, principalmente dos meus clientes, que não têm acesso, às vezes, a um cortador, né? Ou realmente não querem fazer essa parte do processo, querem terceirizar também o corte, é entregar apenas o rolo de tecido ou os pedaços de tecido, né? Os retalhões de tecido e a modelagem para a costureira. E aí ela é a responsável pelo corte, né? Aí ela vai lá e corta. Às vezes ela terceiriza, acontece também. Às vezes tem bastante demanda, essa costureira chama um cortador ou uma cortadora para dar uma auxiliada nesse processo. Mas nesse pagamento que você está fazendo da pilotagem, está incluso outros processos além de a costura, né? Tem marca também que pede para costureiro calcular consumo, então quanto consumiu de tecido. Então, assim, para ela calcular o consumo, ela precisa fazer um encaixe muito bem feito ali na hora de cortar, para ela te passar um consumo minimamente realista, né? Eu não gosto muito de passar consumo com piloto. Eu tenho as minhas questões com o consumo de pilotagem, mas para ter uma ideia, né, tem muita marca que pede esse consumo. Então, isso aí é um processo, né? Ela tem que criar esse encaixe estrategicamente posicionado para te dar o menor consumo possível, né? Diferente de você só posicionar ali em cima do tecido e cortar, né? Então, tem tudo isso que a gente está falando aqui, são conhecimentos que esse profissional adquiriu com a experiência dele. Então, ele aprendeu a cortar, ele aprendeu a montar uma peça inteira para ser um piloteiro, ele aprendeu a fazer esse encaixe de uma forma melhor para te passar um consumo legal. Então, tudo isso é conhecimento, né? Tudo isso tem que ser considerado quando você vai fazer a sua t-shirt e o costureiro fala que vai cobrar R$ 15, entendeu? Por t-shirt. É isso. Gente, Sim. É isso que ele vai ter que fazer, né? Aí você para pensar, ai, nossa, R$ 15 por uma camisa, ai, R$ 20 por uma t-shirt, nossa, essa pessoa vai ficar rica. Não, gente, para pensar em quantos dias aquela pessoa vai fazer aquilo. Quanto tempo ela vai demorar? Ela vai comprar linha. A maioria dos meus trabalhos, geralmente quem compra a linha é o piloteiro. Mas às vezes, quando eu vejo que o lucro dele vai ser muito pequeno, eu dou a linha, porque R$ 5 às vezes não vai me fazer falta, mas para ele vai fazer uma falta muito grande. E voltando a preços, uma coisa eu falei de média de valores para t-shirt, vamos pensar aí naquela blusinha basiquinha do Brás, tá? A blusinha
Enfim, uma t-shirt aí. Eu tô com uma Uhum. camisetinha Uma aqui. camiseta Camisetinha de marca. simples. Mas assim, eu já cheguei a pagar R$ 80 em peças de tecido plano para produção. R$ 80 para produzir. Então, imagina quanto que vai parar isso na loja. Isso na loja vai estar o quê? A 300, R$ 400. Uhum. Então, cada peça é um custo. Entendeu? Um blazer com forro. Você não quer comparar um blazer com forro. Um vestido de tecido plano. Você não quer comparar uma peça dessa com uma t-shirt. Tá? É. Então, cada peça é um preço. E aí vai de você conversar com o seu profissional também. Até onde você acha que está sendo justo. Se você virar para ele e falar, olha, eu acho que não está justo esse valor. Beleza, ele vai te explicar, olha, meu preço é isso por causa disso e tal, a minha qualidade é X, o meu atendimento é Y, o meu espaço é de tal forma. Então, tudo tem a ver com o preço da pessoa, entendeu? Uhum. Eu respondo o WhatsApp quase que, assim, 60 vezes no dia. É. Já tem modelistas e já tem empresas que eu conheço que responde uma vez no dia e olha lá. Então, você é do meu feitio, é da minha forma de trabalhar responder os clientes. Então, Uhum. tudo isso também custa tempo e custa dinheiro. Então, o valor está sempre, o preço, né? Na verdade, o preço em dinheiro está sempre ligado ao valor que aquele profissional te oferece. Uhum. Ó, teve uma pergunta aqui de uma outra modelista, colega nossa de profissão. Ó, estou amando a live. Mandei aqui porque não queria comentar. Acabei de mostrar para todo mundo. Acabou de mostrar, maravilhosa, outra modelista na área. E assim, sejam bem-vindas, tá? Modelistas, costureiras, inclusive, não só tá aberta essa live assim, o tempo todo tá aberto para perguntas, como também tá aberta para comentários. Então, se você é costureira ou modelista e teve alguma experiência que você passou e quer comentar aqui, a gente lê também, tá bom? Então, por Olha, favor, fiquei curiosa, hein? interajam. Fala as profissões aí, gente. O que que vocês são? Tem o quê? Tem marca de moda que eu tô vendo aqui. Eu já achei também marca de moda. O que que vocês são? Me conta. Olha É aqui a modelista? Vanessa É falando, ó, costureira? acredito que ela seja da nossa área também, ó. Eu me identifico com a revolta nos descontos. Eu sempre coloco um preço um pouco acima para poder dar um desconto, né, no valor original. Então, olha, eu vou te falar que essa é uma técnica muito utilizada É em tudo, né? No comércio inteiro, no realmente. comércio de tudo, gente. Você vai comprar qualquer coisa, é isso. Ai, olha, sabe uma coisa, você estava falando de valores de mão de obra? Sabe uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer ainda nesse assunto de preço? É aquela visão que a gente tem quando a gente não está inserido no mercado de moda, de você achar que determinada peça de roupa é cara ou é barata. Gente, eu não tô falando aqui de marcas absurdas, tipo uma Chanel, que cobra, sei lá, R$ 500 numa camisetinha, né, estampadinha ali. Não tô falando disso, tá? Tô falando de marcas aqui de um mundo real, tá? Então, assim, a gente não pode comparar valor de peça, valor de desenvolvimento de uma empresa, por exemplo, uma C&A, por exemplo, uma Besni, por exemplo, uma Torra Torra, que tem uma estrutura toda em volta, que é uma empresa gigantesca, que produz muitas e muitas e muitas peças, né, de cada modelo, tem milhões e milhões de lojas e consegue, pelo volume, fazer valores menores para o cliente, tá? Então, marca grande faz valor baixo porque ela consegue volume, tá? Se você está começando a sua marca agora, isso é uma coisa assim essencial para você pensar agora, tá? A sua marca, ela vai ser slow fashion, ela vai ser fast fashion, ela vai vender grandes coleções, então você vai fazer lá a sua coleção, você vai fazer 1.000, 2.000 peças, ou você vai fazer menos, você vai fazer por exemplo, 50 peças de um mesmo modelo no PMG. Aliás, Yasmin, ó, já vou pegar o embalo aqui, já vou te fazer uma pergunta. Você que está pegando Ai, produção aí já faz um tempo, o que para você é uma produção de um slow fashion, assim, tipo uma produção pequena, razoável? Porque tem aquele conflito que você até comentou, né? Tem gente que acha que 2 peças é produção. E, tipo, não é, gente. Isso daí é protótipo, isso daí é amostruário no máximo. mostruário. É. É importante falar para a marca também, né? Falar para vocês aí que produção, gente, produção é acima de 10 peças. Tanto é que quando o cliente me pede, me faz um orçamento de produção, quantas peças por cor?
Porque assim, se eu levar 10 peças para o meu costureiro, ele vai me cobrar tal valor. Se eu levar 100 peças daquela mesma, ele já vai me cobrar um outro valor. Então, o valor está relacionado sim à quantidade. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque abaixo de 50 peças, o valor oscila muito. Talvez entre 50 e 300 peças, né, por cor, não oscile tanto, porque o processo é basicamente o mesmo. Só que o trabalho de fazer 10 peças, gente, é o mesmo trabalho de fazer 2 peças. Então, o valor é muito alto para você. E para você que tem, né, tem loja ou que quer produzir marca também, para ser muito sincera, você não vai conseguir medir nada, nenhum. Você não vai ter uma noção do que o seu cliente gosta fabricando um de cada. Você tem que ter a percepção. Aí você fabrica uma P, uma M e uma G. A G logo de cara vendeu. A P e a M ficou lá encostada. Aí na tua cabeça você falou, então quer dizer que meu público só compra G. Aí dali para frente você começa a fabricar quilômetros de G e ninguém compra mais. Por quê? Porque você deu uma sorte de uma pessoa passar e gostar daquela peça e o tamanho dela ser G. Ou às Entendeu? vezes aquele modelo vendeu-se mais para um público G, por exemplo. E aí um outro modelo, logo em seguida, que você produziu ali junto, atende melhor, ou veste melhor, ou cai melhor num público P. E aí você faz como? As calças eu vou fazer só P, eu vou fazer um monte de P e poucos outros tamanhos. As blusas eu vou fazer só G, sabe? Então, isso que você está falando é muito realista, assim, né? Então, tudo bem. Acho que a marca, ela está começando agora, ela não precisa fazer um estoque gigantesco, mas assim, gente, 20 peças por modelo, sabe? Façam aí 20, façam É um aí, né, 30 por modelo. Isso assim, eu tô falando, dependendo de uma grade. Tô pensando aqui numa grade PMG, né? Assim, são 3 tamanhos, vai. E umas 2 cores, por exemplo. Tô pensando mais ou menos aí. Acho que 2 cores, um PMG, dá para fazer 50, você não acha? Pra fazer umas 50 peças, assim, para uma pequena produção. Então, sim, sim, assim, sim. vocês têm que considerar que vocês vão investir dinheiro nessa marca para desenvolver. Vocês têm que considerar que vocês vão investir dinheiro para produzir o primeiro estoque. E aí, com as vendas, como as vendas vão rolando, você vai analisando e vendo qual eu costumo dizer que a marca ela vai se formando com o tempo, né? O público ele vai chegando com o tempo. Então, com o tempo, quanto mais tempo você tiver de Você vai marca, quanto mais conhecendo, né? coleções, isso, você vai entendendo melhor o seu público, você vai refinando os modelos que você vai produzindo, você vai refinando as quantidades. Então, no exemplo que você deu, né? Por exemplo, eu fiz aqui minha produção do PMG, eu fiz 2 P's, eu fiz lá 10 P's, 20 M's e 30 Gs. E aí eu percebi que os Gs saíram todos. E os M's saíram também, os P's ficaram. Será que eu não vou mais fazer P? Ou será que eu percebo que blusinhas, por exemplo, faz muito sucesso com esse público maior, sabe? Então, só que e também precisa eu acho que de variedade, né? Não dá para você... tem muita marca que eu vejo que começa, pelo menos que fecha alguns orçamentos comigo, né? Que é assim, vou fazer uma marca de roupa jovem, né? Para jovens. E aí faz 5 tops. Só top. Aí você fica assim... O mix de produto é péssimo, né? Não tem mix, não tem mix de produto. Aí você fica assim, tá, Você você vai tem que. fotografar esses tops como? Tipo, essa sua modelo vai estar só de top, ela vai estar pelada dali para baixo. Ela não vai ter uma saia, ela não vai ter uma camisa, uma blusa, sabe? Então, assim, faça uma seleção ali de produtos, né? Faz um mix de produtos, assim, legal. Observe as coleções das marcas que você admira e que você quer produzir ali para mais ou menos aquele mesmo público. Né? Acho que tem vários conselhos que a gente pode dar sobre isso também. Você perguntou a carreira das pessoas, as pessoas responderam. Ah, é? Menina, eu tô tentando achar que eu acho que tô meio cega. Peraí. Olha aqui, tem uma moça chamada Anne, falou que trabalhou com você e vocês sempre conversavam de questões aí de valorização de trabalho. Maravilhosa, Anne. Não tô Temos achando o uma comentário dela. Gabi.
Atualmente professora, mas já trabalhei como costureira 5 anos em fábrica. Olha, Soraya, Soraya, você é a pessoa, é de você que a gente estava falando aqui, aquelas, né? Era de você, era de vocês aí, né? Que tem essa experiência de indústria e sabe o que está fazendo e dá para bem costurar umas peças aí também. Ó, sou costureira e já tive vergonha de dizer que trabalhava com isso pela visão que as pessoas têm da profissão. Olha que coisa horrível, cara. Péssimo. A Como, pessoa gente, trabalha, faz assim, um trabalho super justo, extremamente necessário para a bacana. costura, né? E com qualidade, porque todo mundo que eu conheço, eu não conheço nenhum profissional que quer entregar um trabalho porcaria. Todo profissional que eu conheço faz o seu melhor para entregar ali o seu serviço. Então, assim, você se esforça, você tem o conhecimento, você tem vergonha de falar a sua profissão. Olha que mundo horrível que faz a gente se sentir desse jeito, né? É. Nossa, eu Que fico horrível assim. esse mercado de moda que faz uma pessoa tão importante, que é um costureiro, Uhum. se sentir um nada, né? Porque isso para mim é culpa, quem é culpado é de todo o mercado da moda. Sou eu, sou você, tá todo mundo culpado nisso. Os Uhum. costureiros são culpados também, mas todo o resto é o culpado. Por quê? Porque a gente só mostra ali o estilista, a criação, as lojas de tecido, O glamour. malemárias, o glamour, a coisa bonita, a Vogue, as fotos tiradas não sei aonde. E a gente não mostra, né? Graças a Deus a internet, eu acho que eu tenho percebido nos últimos anos, tanto é que eu mando para os meus clientes fotos e vídeos das roupas sendo produzidas, das costureiras costurando, e é bacana elas repostando isso nas marcas, sabe? Eu acho que isso vai gerando um engajamento justo, né? Uma coisa de, nossa, que legal, uma costureira. Porque muita gente me falava, ai, mas é muito fácil fazer uma roupa, né? Só, sei lá, como que faz uma roupa? E aí eu perguntava, tá, como que faz uma roupa? Como que você acha que é fazer uma roupa? Aí a pessoa, sei lá, você joga o tecido numa máquina e sai do outro lado pronto. Eu já ouvi isso, minha gente. Eu já ouvi isso. E não é, são anos ali aprendendo a Gente, eu fazer achei essa moldes, são história. anos. Já ouvi coisa, minha filha, que só Deus. Então, são anos ali para a pessoa aprender a criar, desenvolver, e assim, enaltecendo todos os criadores também. Criar uma estampa, gente. Se não valorizar uma roupa estampada, o profissional ficou horas ali achando um desenho legal, fazendo combinações de cores. Não, e Então, é criando toda uma. rapport, fazendo toda aquela conexão para ter uma estampa coerente, né? Aquelas estampas de metro que tem que ter rapport. Gente, É um é um trabalho. trabalho. Deus Aquelas me livre. É um trabalho gigante. Então, valorize a cadeia de moda, sabe? Quando você entrar numa loja, não olhe só uma roupa X, Y. Pense que por trás daquela roupa tem milhares de pessoas, milhares de empregos, sabe? Porque a pessoa que foi costurar ali demorou anos para aprender. Entendeu? Gente, valorizem, sabe? E o que é justo e o que é injusto? Sinceramente, um vestido de R$ 120 numa loja não tá injusto, entendeu? Dependendo da blusinha, uma blusinha a R$ 60, gente, não tá injusto. Tem gente que chora para pagar esse preço. E olha, se você for numa loja de tecido, com isso você só vai pagar o tecido, Só entendeu? o tecido, todo o conhecimento da parte de modelagem, da parte de costura, da parte de corte, porque a gente não tá falando do cortador, mas o cortador Não. também tem um peso muito importante, né? Tem várias coisas que se der errado no corte, a gente perde uma produção inteira, a gente perde muita coisa, né? Dependendo aí de como tiver o corte. Então, temos perguntas. Peraí. Ó, pergunta da Natália. Qual a profundidade de estoque? Qual a profundidade de estoque que vocês recomendam para conhecer um modelo? Acho que, assim, para conhecer a saída, para conhecer, né, o público. Quantos você recomenda, Yasmin? Pra ser sincera, mínimo, 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 que eu acho, o mínimo do mínimo, assim, é 15 peças por cor, tá? Agora vamos lá, 15 peças, exemplo, um vestido preto, você vai fazer 5P, 5M, 5G. É o mínimo do mínimo que eu recomendo para uma marca. Menos que isso,
Porque, ó, vamos ser bem sincera, você que é dona de marca, você vai fazer a roupa, você vai querer usar, né? Aí Uhum. você fabricou 15. Você já tirou uma para você fazer divulgação. Você já tem Uhum. 14. Aí, dependendo do naipe, do nível que você já tá, se você já tá enviando para blogueiras, para influencers divulgar, você já vai perdendo algumas peças. Aí na divulgação toda você fica com 5 peças para vender para o seu cliente, né? Não tem muita Exatamente. lógica. A Então, amiga comprou, eu a ainda prima acho que comprou, a você, tia. eu ainda acho que Então, você foi legal. Você ainda deu 15. eu fui Eu muito diria no legal. mínimo 20. O mínimo do Eu ia falar, mínimo é gente, no mínimo 15. 20, assim, de Por verdade. cor. Por Por cor, cor, por tá? cor. Que aí você E vai assim, a gente preto. tá Ah, pensando mas eu na quero grade branco. mínima, né? Tipo, PMG aqui. Se você faz PP Acabou. ao GG, 15 não dá Acabou. nada, gente. Você já aumenta aí pelo menos umas 5 por tamanho, sabe? Então, né, galera? Não, mínimo 5 por tamanho. É o mínimo para você ter uma base. Porque fora disso, você não vai ter uma base. Você só vai criar uma peça e você não vai sintonizar o que realmente o seu cliente quer, o seu cliente deseja. Então, assim, o mínimo do mínimo que eu recomendo é a marca começar com PN e G e acabou, porque tem marcas que já querem fazer PP, GG, G1, G2. Gente, começa com 3 tamanhos e segue a vida. Se você for Tem gente que sentindo que chega o seu pra mim, cliente menina, querendo fazer tamanho 16 infantil, principalmente roupa feminina, até o G5. Eu falo, gente, não tudo bem, eu sou a favor de a gente ter marcas inclusivas, eu acho muito legal. Mas a nível de desenvolvimento, isso é muito complicado. Porque é, 16 é um é corpo de caro, criança. é caro Beleza o que, custo. né, hoje em dia tem 16 que já é, né, tem mais peito que eu, digamos assim, mas assim, é difícil você fazer um único modelo, por exemplo, um M, desenvolver um M e fazer uma gradação assim gigantesca que vai até o, sabe? E quando eu digo gigantesca, eu não tô falando só de plus size, eu tô falando assim de XPP 16, sabe? Você faz uma piloto no M, quando você chega no PP, é o máximo, gente. Mais do que isso, distorce a peça. Você perde um pouco ali o esquema da gradação, porque a gradação, para quem não sabe, é matemática. E matemática, ela responde muitas perguntas, mas não responde tudo na vida, porque o ser humano ele não é uma máquina, ele não é quadrado, né? A gente faz aqui um Curva, cálculo a gente faz aqui um cálculo, né, para fazer as gradações e conseguir encaixar aí nesses tamanhos. Mas se você começa a distanciar muito desse tamanho central, começa a ser muito difícil da gente conseguir dar conta, né, realmente, de ter uma peça de qualidade lá nas pontas da sua grade, se ela for muito grande. Então, eu recomendo geralmente assim, se a pessoa quer muito tá nesse hall aí de marcas inclusivas, escolha um público para começar. Então, você quer o público médio? PMG, que é o que você falou. Você quer o público jovem? 16 até um M ali. Pode colocar um G? Pode colocar um G. Mas assim, né? 16, XPP, PPP, enfim, é mais ali. Ah, quer um público. Você quer focar no plus size? Então a gente não vai fazer uma primeira peça, né, uma pilotagem M. A gente vai fazer uma pilotagem, sei lá, um G1, vai GG. fazer um GG já, entendeu? Porque a gente tem que escolher a nossa piloto, a nossa modelo de provas, né? A pessoa que vai personificar a marca de acordo com o público que você quer atingir. Não adianta nada você ser uma pessoa super magrinha, né? Escolher um modelo de prova super magrinha e fininha e querer atingir um público plus size. Então, tem uma incoerência, né? Você precisa. Tem essas coerências aí que a gente precisa trazer também, às vezes, para alguns públicos, né? Alguns clientes que a gente encontra, às vezes, principalmente quem está começando, né? Não tem essa visão ainda muito clara. E ó, tem mais uma pergunta. O trabalho de cortador é mais caro do que o de costureira? Do que o de costura? Eu diria que não. Na minha experiência, eu diria que Depende. não. Porque geralmente o cortador, Natália, você trabalha, geralmente, tá? Estou sendo genérica. Geralmente o cortador trabalha por diária. Então, o que é legal para você que é marca, né? Que quer terceirizar o corte?
Você acumular ali alguns tecidos, acumular, perdão, alguns modelos e algumas modelagens, tudo prontinho, certinho. Ou alguns riscos, né? Porque se você faz o risco digital aqui comigo, por exemplo, você já tem perfeito ali o teu encaixe e perfeito ali também as modelagens certinhas, só para você abrir o papel sobre o tecido e cortar, né? Então, e aí, nesse caso, quando você resolve contratar um cortador, né? Se você não tem encaixe digital, esse cortador vai demorar mais tempo para cortar suas peças. Então, em uma diária, talvez ele não consiga cortar tudo que você precisa. Se você já trabalha com um encaixe digital, que é o que eu sempre recomendo, porque, gente, é um trabalho que o computador pode fazer para você. Você não precisa deixar uma pessoa lá gastando horas encaixando papelzinho por papelzinho para conseguir um bom encaixe. Você consegue fazer isso de forma digital e vale a pena, tá bom? Então, assim, se você já faz, né, esse encaixe digital, o processo ele é agilizado demais para esse cortador. Então, qual é a diferença, né? Quando você tá lá sem o encaixe digital, você abre o tecido sobre a mesa, o teu cortador abre o tecido sobre a mesa, né? Pega cada um daqueles pedacinhos da modelagem e vai encaixando ali, vai dando uma olhada, encaixando no fio, medindo, porque a gente mede, tá, gente? A gente não encaixa de olho, a gente mede para tá tudo no fio direitinho, para ter uma boa produção, principalmente se for produção. Se for pilotagem, né, uma folha só de tecido ainda é mais fácil. Agora, para fazer infesto e produção, o negócio tem que estar assim na régua, certinho, porque senão você destrói uma coleção inteira, você destrói uma produção inteira, né? Se você já faz com o digital, o processo é simples, é muito mais simples. Esse cortador vai abrir o tecido sobre a mesa, vai vir um rolo de tecido, vou até pegar um rolo para fazer uma representação. Vai vir um rolo assim para vocês, ó, um rolo de papel. A pessoa vai abrir o tecido na mesa, vai abrir esse rolo de papel aqui, desenrolar em cima do teu tecido. Todos os moldezinhos vão estar encaixadinhos, ele só vai cortar. Então, é isso. Você percebe como a gente diminui o tempo que o funcionário gasta, né? O fornecedor gasta com coisas que a gente pode agilizar, fazendo computador, né? Não ficar perdendo tempo com isso. Olha, na verdade, eu tenho várias dúvidas sobre a pergunta da pessoa. Trabalho de cortador é mais caro que o de costura? Eu tenho várias dúvidas. Se ela fez essa pergunta, é porque ela já pagou mais caro, correto? Então tem que entender o que aconteceu aí, mas no geral, não. No geral é mais barato. Pra você ter uma ideia, às vezes, vamos lá, um vestido simplesinho que eu pago, sei lá, R$ 8 para o cortador cortar por peça, a costureira vai me cobrar 10, 12, 15. Então, é sempre a mais, né? Se o cortador ali vai cortar tudo de uma vez, se ele tem uma máquina, né, que é o mínimo, é ter uma máquina, se ele tem uma maquininha, mesmo que seja caseira, sei lá, ele vai cortar mais de uma vez. Então, a gente cobra caro. Geralmente a gente cobra caro quando é uma só, igual uma peça piloto sai caro para você cortar, porque você está cortando uma só. Esse processo que a Júlia acabou de falar, é encaixe de uma só, vê o fio, infesta, encaixe, blá, 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 corta, pronto. Aí o valor é uma coisa. Agora, produção de um cortador, eu acho diferente. E assim, o cortador ele vai cobrar valores diferentes. Eu espero que ele cobre. Né? Ah, você vai cortar o quê? Uma peça? É tal valor. Você vai cortar uma produção de até 50 peças? É outra. Você vai cortar 1.000 peças da mesma roupa? É outro valor. Então, valores diferentes para quantidades diferentes. Mas, em resumo, não. Geralmente, tipo de tecido também, né, Yasmin? Tem isso também. Se é um tecido que é muito mole ou que anda muito na hora de cortar, né? O cortador ele tem essa expertise de olhar o tecido e saber também, né? Qual é a dificuldade que ele vai ter ali no momento do trabalho dele, né? Na hora da prática, na hora do corte mesmo, né? Então tem infesto, por exemplo, que a gente faz. Vamos falar de um infesto de jeans, que é assim um tecido que todo mundo conhece, né? De denim, que o nome dele é denim, mas a gente chama de jeans para todo mundo entender, né? Você vai fazer um infesto de jeans. Geralmente ele é um tecido mais rígido, é um tecido mais duro, então ele não dança muito, né? Ele não tem muita dificuldade. Agora, tem tecidos que são mais levinhos e mais fininhos, que o cortador ele precisa infestar, né? Para fazer uma produção, por exemplo,
ele coloca um papel de seda, aí ele coloca um tecido, aí ele coloca um outro papel de seda, aí ele coloca um outro tecido, ele coloca um outro papel de seda, ele coloca um tecido. Então, assim, e o preço desse papel de seda? De onde que tá vindo? E o Sabe? tempo, né? O O tempo dele tempo. fazer esse infesto aí todo personalizado. Então, tudo, gente, tudo. É muito difícil, né, até para a gente responder essas perguntas mais genéricas, porque levanta as perguntas da gente, né? Tá, mas é o quê? Qual é a peça? Qual é o tecido? Qual é o material, né? E essa questão, eu acho, também de produção, que nem você falou, Yasmin, a gente faz o quê? Reserva ali, né? Contrata ali o cortador para ficar o dia na sua empresa, no seu espaço. E quanto mais estiver ajeitado para ele, né? Que eu até dei o exemplo do encaixe industrial. Então, se você tem várias peças para cortar, você chamou esse cortador para ficar lá naquele dia com você, e você tem já esses encaixes prontos, o tempo que ele vai gastar ali do dia, que você já vai pagar para ele na diária, ele pode tirar muito mais peças do que se você fizer uma peça só, né? Que nem você falou, você vai cortar uma única piloto. Ele vai te cobrar a diária do mesmo jeito, porque ele vai ter que se deslocar, ele vai ter que levar, né? Se tiver uma máquina, ele vai ter que levar a máquina dele para ir para o seu espaço. Agora, se você estiver levando para o cortador, né? Se você estiver fazendo esse intercâmbio das suas peças, das suas coisas para o cortador, você vai ter que pagar isso também. Né? A gente não considera que quando a gente faz o transporte, a gente também tem que pagar. Você está pagando a tua gasolina, então talvez você não está pagando para o Seu tempo indo e cortador, mas você está resolvendo. pagando o tempo, exatamente. Não é o cortador que se deslocou até você, você não está pagando o tempo dele de deslocamento, mas você está, então, se deslocando. Né? Você não está pagando, mas você está fazendo essa parte do processo, levando material, levando encaixe, levando risco. Agora, falando sobre cortador, eu queria trazer um assunto que a gente já falou de tanta coisa, que é o planejamento de coleção também, planejamento de corte, planejamento de infesto, a parte do planejamento do corte, né? Isso aí dá uma live inteira só para isso, né? Mas é uma coisa que muito cortador faz para a marca, sem referência alguma, assim, porque isso depende muito mais do dinheiro que você tem e do quanto você quer investir ali na sua produção e do seu público também, como a gente estava falando da questão de grade e tal, do que da habilidade do cortador, né? Gente, olha, falando em encaixe, Júlia, eu lancei. Sua câmera tá desfocada, Júlia. Dá uma olhada nisso. Ó, Sério? tá, não tá? Ou é só pra mim que tá aparecendo assim? Eu acho que você colocou Gente, algum filtro, porque apareceu um coração na sua bochecha. ai, vou deixar assim agora. Sou Doida. dessas, gosto. Vai ficar assim agora, eu vou ficar Ficou com o bom, ficou coraçãozinho ótimo. Amei. da Marina and the Diamonds, a própria Marina. Ó, mas eu lancei no meu canal na última semana, na última quinta-feira, a gente dá uma olhada no meu canal, me sigam também no Instagram, por favor. Por Mas eu favor. falando exatamente sobre encaixe, que eu fui cortar algumas coleções, algumas peças, né, de uma cliente aqui no ateliê e tava assim dando um encaixe muito doido. Ela pediu para eu cortar X quantidade de saia e X quantidade de tops e tal. E para resumir, dava para tirar no meio das saias, no meio de cada saia, eu conseguia tirar 10 tops. Menina! Não, tava no encaixe. Porque a saia tinha uma modelagem muito louca. Então, quando a peça tem uma modelagem muito louca ou muito grande, o que eu recomendo? Corta junto, né? Tem um top Peças pequenininho, tem uma menores. blusinha. Pedaços menores com pedaços maiores dão um encaixe incrível e lindo. Para resumir, gente, a cliente falou: não, Yasmin, não corta os tops, porque eu não tenho dinheiro para produzir esses tops. E aí eu falei: tá bom, né? Tudo bem. Gente, quando eu fui cortar e eu vi a situação, eu falei: olha, desculpa, vou te desobedecer. Eu vou cortar os tops. Quando você tiver dinheiro para produzir, você me paga e eu vou produzir esses tops. Mas eu não tenho condição de jogar 10 tops no mato, né? Jogar no lixo. Não, Então, e perceba, essa sacada que você teve aí na hora do corte, né? É uma coisa que com o tempo a gente vai pegando esse macete, né? Você vai vendo o espaço negativo,
para explicar para quem está assistindo, né? Quando a gente fala de enfesto, corte, encaixe, essas coisas, o lugar onde fica com o tecido sem nenhum molde, assim, a gente chama de espaço negativo, né? Então, quando tem muito espaço negativo, você está jogando dinheiro fora. Então, tudo bem que ela não tem dinheiro, talvez, para produzir, para costurar naquele momento. Mas, assim, não valeria a pena. É inimaginável você cortar ali as peças e jogar fora aquele monte de tecido, né? Sem produzir. Então, assim, foi uma sacada muito legal. Assim, você salvou aí um grande dinheiro da sua cliente, na verdade, né? Em produção, em material, né? A gente tem que valorizar, eu falo exatamente isso no vídeo, eu acho que a gente tem que valorizar o dinheiro de todo mundo. Não é porque é meu, não é meu dinheiro. Ah, é da cliente, ela falou, ela não tá nem aí. Na verdade, eu acho que o cliente não tinha noção do nível do que estava acontecendo. Então, por mais que às vezes, né, você que não entende, que às vezes está começando uma marca e não entende dos processos, às vezes você acha, ah, é bobeira, é só um pouquinho. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai comendo todo o seu lucro de marca, entendeu? Então é muito importante você ouvir, ouvir o modelista, ouvir o cortador, ouvir todos aqueles profissionais. Eu já cheguei a mudar acabamento de roupa na hora de produzir, porque a costureira falou, olha, assim vai demorar 4 vezes mais. Eu posso fazer assim, assado, que vai dar o mesmo visual, a mesma qualidade e vai ser 3 vezes menos tempo. Então, vamos adiantar o lado do outro também, né? Vamos ajudar o profissional. Se você pode facilitar. E essa interação que que a gente estava comentando no começo, né? Que existe essa rixinha de egos, né, entre as carreiras, mas o ideal mesmo é que a gente entenda todas as áreas, né? O cortador, a modelista, a costureira, todos nós entendamos, né, que somos partes de uma equipe. Somos pequenos passos de uma equipe. Então, se a próxima etapa, né, que nem a gente está aqui, nós somos modelistas, a próxima que vem depois da gente é a piloteira. Se ela tem uma sugestão de acabamento que vai facilitar a vida, por que eu vou ficar batendo de frente com ela, né? E falando que eu não quero, né? Que eu não vou fazer do jeito que eu pensei, porque eu não quero mudar, sabe? Só para dificultar o trabalho alheio, né? E impor o que eu quero. Então, esse diálogo realmente entre a costureira e a modelista, ou entre a modelista e o cortador, porque, por exemplo, eu faço os encaixes, né, digitais, e já aconteceu de cortador me ligar e falar, olha, então, você fez um risco aqui, que que acontece muitas vezes, né? Eu sempre destaco isso muito para os clientes. É importante que o risco, o encaixe, fique menor do que o tecido. Se ele ficar maior, a gente perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu material. Então, assim, o seu tecido tem lá 1,50 m, fala para mim, ele tem 1,50 m, ele tem tanto de orelha, tem 2 centímetros de orelha de cada lado, e a partir desse cálculo eu vou te mandar o encaixe dentro desses limites, tá? Então, não pode ficar maior do que isso. E já aconteceu de cliente me passar número errado, valores errados de tecido, e o cortador me ligar. E aí foi até engraçado, porque ele já tinha cortado várias peças minhas, né? Vários encaixes meus, e ele falou assim, olha, gosto muito da tua modelagem, teu encaixe fica ótimo, não sei o que, esse daqui deu errado, mas todos os dão certo, tá? Aí eu, ai, que bom, né? Você fica mó feliz. Ele, então, posso só pedir um favor? Pode. Você aumenta a letra, porque eu não enxergo o que tá escrito nos moldes. Aí, desculpa! Eu fico me sentindo super mal, porque assim, o meu é no digital, então eu vejo tudo no computador, né? E pra mim, eu vou lá e dou um zoom enorme. Essa reclamação eu já fiz para você. E agora a bronca. É verdade, você também já me falou esse comentário. Olha, dá pra você aumentar a letra? Porque ficou muito pequena. Aí eu fico assim, gente, eu preciso começar a plotar mais coisa, criar um padrão, porque não dá pra você mandar um negócio cheio de informação e a pessoa não conseguir ler. Já pensou que horror? Não, e é bacana também falar que a gente não troca só informações. Eu e a Júlia, a gente troca clientes, tá? Então, tem serviços que eu ofereço e ela não oferece, ela me indica. E o contrário também, gente. Já indiquei tanta gente pra Júlia. E assim, são trabalhos, são serviços que eu não faço. E a Júlia vai ter pessoas que ela vai poder indicar, que ela vai poder fazer, que vai fazer bem. Então, por que não indicar esses profissionais, sabe? Eu vivo
indicando. Eu sempre pergunto, né? Eu falei no começo da live da estamparinha, da estamparia, que a cliente estampou a camisa. Aí já me passa o contato. Por quê? Porque amanhã vem uma cliente desesperada precisando. Então tem que, sabe, Exatamente. fazer essa troca. E não tentem reter conhecimento, reter informação. Eu acho que conhecimento é igual água, sabe? Tem que fluir, tem que sair, porque tem clientes, gente, que, sabe, não quer passar fornecedor. Tem uma. Direto tem tecido no ateliê, sempre tem muito tecido. Às vezes você se apaixona pelo tecido, aí vem uma outra cliente provar as peças dela, se apaixona pelo tecido da outra cliente, e tem gente que não passa nem sob tortura o fornecedor. E, gente, o mundo é muito grande, sabe? Eu acho que tem espaço para todos os profissionais, tem espaço para todo mundo. Então, eu não gosto de negar informação e menos ainda fornecedor. Vamos ajudar uns aos outros aí. Com certeza, com certeza. Por favor, me compartilhem costureiros. Porque assim, eu Para sempre mim preciso, eu também. sempre preciso, eu sempre preciso. A gente sempre precisa, então, por favor. Ó, mandaram mais uma Costureira. pergunta aqui. A, a dona Móvel e Arte falando que tem uma mancha preta perto do meu olho. É um coração, gente, é um filtro. Uma Ela cor pôs um filtro bonita. bonito. Adorei, gente. Ó, mais um comentário aqui enaltecendo a gente. Parabéns, ótimas profissionais. Ó, design de móveis personalizados, a realidade é a mesma. Que a gente estava falando da questão aí dos funcionários, né? No caso aí do pessoal da marcenaria, são os marceneiros, né? Tem muito marceneiro que às vezes tem vergonha de falar que é marceneiro, né? Ou que é costureiro. No nosso caso é costureiro, no caso deles é marceneiro, né? Enfim, os trabalhos manuais, né, gente? Infelizmente no Trabalho. Brasil é difícil da gente conseguir aí essa valorização. Mas eu acredito que eu e você e todas as nossas colegas costureiras e modelistas que já têm essa consciência, aos poucos a gente vai conseguir, né? Trazendo essa consciência para os clientes, trazendo essa consciência para as marcas novas, trazendo essa consciência até para os próprios fornecedores que a gente tem, né? Então dá aquele toque para a costureira para ela cobrar um pouquinho mais caro ali naquela camiseta, né? Porque tem valor que, gente, dá tristeza de você pagar para um funcionário fazer, assim. Não dá coragem, de verdade. É bem complicado. E assim, Yasmin, a gente olha, tem 1h40 já de live. Acho a que a gente maior precisa live que eu já começar a fiz na vida, finalizar. meu Deus. Você quer fazer Gente, um comentário? Pode fazer. se vocês virem os podcasts que a gente manda uma para outra por dia, vocês vão entender essa live de 1h40. Mas enfim, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre fornecedor. Fechando, né? Fechando aí. Se ninguém tiver mais pergunta, tem mais pergunta? Pode mandar. Mas fechando essa questão de fornecedores, eu acho que é muito questão de relacionamento mesmo, sabe? Então, se você pegou o trabalho de uma pessoa e você gostou, continua com ela. Ah, mas teve um desentendimento. Ah, aconteceu tal coisa, ela mandou tal coisa errada. É conversar. Ninguém é perfeito e ninguém vai fazer tudo perfeito o tempo inteiro. Quantas vezes eu já tive que usar material meu porque o cliente mandou a quantidade errada, porque o cliente não mandou um aviamento, não mandou um botão, mandou coisa errada. Ou Então, mandou tem um que ser tecido que não era maleável. de qualidade, aí você tem um melhor, aí você dá aquela sugestão. Que essa daí já aconteceu até com um cliente meu, que eu sei. Sim. Então é realmente essa questão de parceria, sabe? Então, se você tem profissionais que você já gosta, perfeito, já começou bem. Então, investe em ficar com eles, né? No último ano da pandemia, na verdade, quando começou a pandemia, eu entrei um pouco em desespero, porque um costureiro meu não queria mais fazer coisa para mim, só queria fazer a partir de 1.000 peças, e aí eu quis morrer, né? Porque minha quantidade era menor. Então, ele não aceitava mais meus trabalhos por conta disso. E aí, eu tive que me desligando dele. E uma outra teve filho e não queria mais pegar porque ia ficar em casa se dedicando ao bebê. Então, foi um pane, mas eu consegui, foi uma loucura. Eu conversei com profissionais e eu consegui rapidamente novos, fantásticos profissionais para trabalhar comigo. E desde então, eu prezo isso, sabe? A clareza do relacionamento.
Tipo, você tá podendo pegar? Você não tá podendo? Você tá trabalhando? Como que você trabalha? Entendeu? Então, realmente, essa coisa de relacionar, se relacionar com as pessoas, sabe? No aniversário, eu gosto muito de. Eu não sou do tipo que comemora meus aniversários, eu tenho problema com meus aniversários. Mas no aniversário das pessoas, eu adoro comemorar, eu dou presente para os meus costureiros, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Então, às vezes, do nada, aleatoriamente, eu vou levar um corte, eu compro um bolo e levo um bolo para eles, um bolinho, sabe? Bolinho de tomar café. Opa! Então, é relacionamento, sabe? Porque esses dias eu fui loucamente pedir um socorro para uma costureira, porque um outro profissional novo estava comigo, não fez uma parte de um acabamento, me entregou as peças em acabamento, então eu tive que ir lá correr, e aí a pessoa te socorre na hora que você precisa, entendeu? Então é relacionamento, gente. Não tem mais o que dizer, é isso. Achou uma pessoa boa? Vai trabalhando, vão se acertando, problemas acontecem, né? A gente vai se socorrendo no meio do caminho, mas é isso. Dá E, certo. gente, trabalhar com moda, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas trabalhar com moda, além de mexer com tecido, com modelagem, com essas coisas todas que a gente já falou aqui hoje, a gente mexe com pessoas, tá? Então, é gestão de pessoas, é gestão dos seus fornecedores, é gestão do seu público, né? Dos seus clientes que você vai vender as peças. Então, é criar vínculos e criar relacionamentos. Então, você tem que criar relacionamentos com os seus fornecedores, você tem que criar relacionamentos com os seus clientes também. Então, tudo que a gente está falando aqui é relacionamento, né? Eu acho legal falar também, você falou, né? Ah, você achou um bom fornecedor, né? Fica com ele, cria o teu relacionamento lá com ele. Até porque, do ponto de vista da modelagem, tá? Eu acredito que da costura também. Mas do ponto de vista da modelagem, quando você cria um vínculo, né? Que você fica ali junto com essa modelista, né, por coleções a fio, a tendência é que a gente tenha modelagens cada vez mais refinadas, né? Então, na primeira coleção lá, a gente fez uma produção de uma blusinha que ficou super legal, mas não ficou tão perfeito. Para uma próxima, a gente vai fazer um pouco mais curto. Então, você consegue criar métodos dentro da sua empresa, né? Você consegue criar métodos dentro da marca para modelagem, você consegue criar métodos para gradação, você consegue criar métodos para costura. E aí, se for necessário, em algum momento, você trocar de fornecedor, que nem você falou, né? Que trocou de costureiro, você consegue já passar tudo diluidinho para esse costureiro ou para essa costureira nova, né? Então, olha, a minha marca, ela trabalha com esses acabamentos, ela trabalha com esse material, com essa malha, com esse tecido plano. Você consegue trabalhar com esses materiais, né? Como que é para você? E aí, vamos de criar um novo relacionamento, né? E vamos do zero de novo. Então, Só é isso mesmo. um outro gancho no que você falou de acabamento. Eu fiz um vídeo, ainda não lancei no meu canal, mas eu fui na Hering, gente. Eu fui na Hering e não me aguentei. E assim, você vê uma qualidade que tem na Hering e só mostra acabamentos simples. São acabamentos simples e de qualidade. E acabou, gente. Para vocês, né? Eu acho que a gente fala com pessoas aqui que estão na área ou que estão começando marca. Então, priorizem isso, acabamento simples e de qualidade, funcional, perfeito. Não precisa enfeitar muito, né? Tem peças que você não precisa, se você enfeitar demais, você vai estragar, você vai dar um trabalho e o custo da peça vai ser um custo que você não precisava estar pagando, entendeu? Nesse assunto, quantas vezes a gente já não viu, eu e você juntas, e eu sou já sozinha também já vi, você deve ter visto várias vezes. Chega uma cliente, eu quero essa costura aqui de acabamento, e a gente fica assim, meu Deus, que máquina é essa? Que raio de ponto é esse? Que às vezes é um ponto. Você lembra uma vez que a gente ficou batendo cabeça querendo descobrir que ponto que era de uma máquina específica lá? E aí você fala, cara, Sim. é só passar no overlock. Você não precisa A geladeira tá aí para isso. PTO, que a, sei lá, a Lululemon usa para fazer um pesponto muito específico. Gente, não dá. Assim. Porque Vamos existem dar uma tudo, né? controlada, né? Existe máquina para tudo hoje. E não é porque a gente está aí há 12 anos no mercado de moda que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo, né? Que se Então, renova, a gente priorizem. vai aprendendo todos os dias, vai conhecendo maquinário novo, vai conhecendo acabamento novo. Outro dia chegou uma moça aqui com uma calça jeans para fazer ajuste, porque para quem não sabe, eu faço ajuste de roupa também, tá? Porque aqui é pau para toda obra. E trouxe aqui uma calça linda, assim, jeans, cintura alta.
com um elástico dentro para segurar a barriga. Aí ela me falou que é da coleção para dar aquele suporte para as grávidas, sabe? Tipo, para ter ali um suporte ali na base da barriga, né? E eu fiquei assim, gente, que maravilhoso isso. Eu nunca fiquei grávida, eu nunca comprei roupa de grávida, eu não sabia nem que isso existia, sabe? Então, É, assim, é aquela história, né? a Olha, gente vai a Naya até aprendendo. comentou aqui, caneta Bic desde quando, né? Que a gente tava falando de acabamento simples. Então, a caneta Bic é um bom exemplo, né? Super simples, um design simplíssimo, mas tem uma qualidade excelente. Todo mundo sabe que vai comprar uma Bic, sabe o que vai receber, né? E tudo bem, é aquilo que ela oferece, é aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Aí, aqui a Natália parabenizando a gente, a Maria também. Uma galera mandando coraçãozinho. Gente, ó, foram 2 horas de live, a gente falou bastante coisa. Mas como vocês perceberam, eu e Yasmin, a gente não tem limites, a gente só vai Não, falando, entendeu? Vai emendando um assunto zero no limite. outro. A gente Quem pode tem fazer isso limite é sempre. município, a gente não. Exatamente. A gente pode fazer isso sempre, menina. Então, ó, acho que sobre costura, sobre esse assunto que a gente trouxe, é mais ou menos isso. Quem assistiu, muito obrigada, agradeço de verdade. É a primeira live que eu faço aqui no perfil. Adorei te ter aqui, Yasmin. Muito obrigada por ter vindo, por ter colaborado com toda a tua experiência, os seus conhecimentos também. Quem gostou da live, eu vou publicá-la no meu perfil. Eu juro que eu vou tentar, porque é aquela história, né? A gente não pode confiar no Instagram. Muitas vezes as lives se perdem, mas a intenção é deixá-la salvo. Então, quem não assistiu ainda vai poder assistir depois. E acho que é isso. E a gente pode ver aí novos assuntos para convidar a Yasmin para cá de novo. Muitos novos assuntos podemos conversar, gente, é claro. Com Muito obrigada, certeza. viu, Júlia, pelo convite. Imagina. Sucesso sempre. Amanhã a gente está aí no WhatsApp de novo. Seguimos, né? Terça-feira é dia de trabalho. E bora! É. E comenta, gente, se vocês quiserem novos temas, tem uma postagem, a última postagem nossa no nosso Instagram, tá lá, um post compartilhado. Comenta lá algum tema que vocês querem, que vocês sentiram falta ou querem mais aprofundado, para a gente já marcar o próximo para conversar. Muito obrigada, Júlia, foi um prazer. Obrigada Imagina, a eu que todos vocês, agradeço. gente. Muito obrigada e tchau. Vou fechar a live agora. Beijos a todos que assistiram e muito obrigada. Até mais. Tchau. Até mais.